Queridas e amadas famílias abençoadas e membros ao redor do mundo, existe um provérbio chinês que diz: em vez de culpar a escuridão, acenda uma pequena vela. Não importa o quão profunda seja a escuridão, ela não pode vencer nem mesmo uma pequena luz. Durante essa próxima semana, oro sinceramente para que todos nós possamos ser pessoas que primeiro acendem essa pequena luz, que atende substancialmente aos pais celestiais e que se tornem membros de famílias abençoadas que tragam alegria à verdadeira mãe. Na semana passada, refletimos juntos sobre por que precisamos agora aprender e praticar esta nova forma de vida no reino dos céus na terra, examinando seu contexto e significado. Assim como Israel estabeleceu sua identidade como povo escolhido, depois do exílio babilônico, expliquei que nós também, nesta nova era, precisamos acender nossas vidas como um novo povo escolhido que atende substancialmente aos pais celestiais. Hoje, gostaria de dar um passo adiante e observar a vida no reino dos céus na terra e como ela está relacionada à felicidade que a humanidade buscou ao longo de milênios de história. A busca pela felicidade é o próprio propósito pelo qual os pais celestiais criaram os seres humanos. É o próprio ponto de partida da religião e o valor último que a humanidade continuou buscando ao longo da história. A introdução do princípio divino explica que todos buscam a verdadeira felicidade enquanto procuram superar a infelicidade. A verdadeira mãe enfatizou a felicidade em muitas ocasiões, ensinando que a felicidade das famílias abençoadas revela a nossa identidade, que ela é a razão pela qual vivemos pela providência do céu e que é o objetivo último das pessoas a ser realizado por meio da vida no reino de Deus na terra. Que tipo de felicidade, então, a humanidade tem buscado ao longo da história? A história humana tem sido, em última análise, um processo de busca por uma resposta à pergunta: como as pessoas devem viver para alcançar a verdadeira felicidade? Embora as eras históricas e as culturas, as religiões e as filosofias sejam diferentes, a jornada da humanidade em busca da verdadeira felicidade nunca parou. O antigo filósofo grego Aristóteles considerava a felicidade como o propósito último da vida humana. No entanto, a felicidade que ele descreveu não era simplesmente um estado de prazer ou conforto. Ele explicou que a felicidade é uma vida na qual as pessoas continuamente cultivam seu caráter, pratica a virtude e realiza seu potencial e propósito como ser humano. Em outras palavras, a pergunta levantada pela filosofia antiga era: como devemos viver? Viver uma vida verdadeira humana, justa e virtuosa era em si mesmo viver uma vida feliz. A era da religião levou essa questão um passo adiante. Em vez de perguntar apenas como devemos viver, a religião começou a perguntar para que devemos viver. Ela buscou o significado e o propósito da vida e a razão pela qual existimos como seres humanos. As religiões têm ensinado consistentemente que os seres humanos
descobrem a verdadeira felicidade vivendo para Deus, para seus semelhantes, para a sua comunidade e para um grande propósito que transcende a si mesmo. Por meio da religião, a humanidade aprendeu que a felicidade não é simplesmente uma emoção, mas está inseparavelmente ligada ao significado da vida. Nos tempos modernos, a psicologia começou a estudar cientificamente a felicidade com base em extensas pesquisas. Martin Seligman, fundador da psicologia positiva, explicou a felicidade por meio de 5 elementos essenciais. Ele ensinou que as pessoas experimentaram um verdadeiro bem-estar somente quando emoção positiva, envolvimento por meio do uso de seus pontos fortes, bons relacionamentos, encontrar significado na vida e a realização concreta existem em harmonia. A psicologia moderna demonstrou assim que a felicidade não é um sentimento vago, mas algo que surge do equilíbrio e da harmonia dos elementos essenciais que constituem a vida humana. O que é notável é que, embora a filosofia, a religião e a psicologia moderna tenham falado em diferentes épocas e utilizado vocabulários diferentes, todas chegaram à mesma conclusão fundamental. A felicidade não vem da riqueza, do poder ou de prazeres temporários. Pelo contrário, ela se realiza por meio do processo de toda uma vida de cultivar um caráter íntegro, construir relacionamentos saudáveis, encontrar significado na vida e levar a própria vida à realização plena. As pesquisas sobre felicidade continuam até hoje. Recentemente, a Universidade de Harvard publicou uma conclusão significativa do estudo mais longo do mundo sobre a felicidade que acompanhava a vida de centenas de pessoas há mais de 85 anos, desde 1938. As pessoas frequentemente acreditam que o segredo da felicidade está na riqueza, no sucesso ou no prestígio. Entretanto, o indicador mais forte da felicidade, identificado pelo estudo, foram os bons relacionamentos. Ao longo de décadas de pesquisas científicas, confirmou-se que a felicidade é determinada não pela quantidade do que possuímos, mas pelos relacionamentos que construímos e cultivamos ao longo de nossas vidas. Onde, então, pode finalmente ser encontrada a resposta para a felicidade que a humanidade buscou durante milhares de anos? Os ensinamentos oferecidos pela filosofia, pela religião e pela psicologia moderna apontam todos na mesma direção. A filosofia explicou como viver uma vida feliz. A religião explicou o propósito da felicidade humana. E a psicologia moderna explicou as condições para a felicidade. Entretanto, permanece uma última pergunta comum a todas elas. Por que os seres humanos foram criados para buscar a felicidade? É precisamente para essa pergunta que o princípio divino oferece a resposta fundamental a partir do propósito original da criação da humanidade. O princípio da unificação não se limita a explicar os elementos da felicidade. Pelo contrário, ele explica por que os seres humanos foram criados para buscar a felicidade e como essa felicidade pode ser plenamente realizada por meio do propósito da criação estabelecido pelos pais celestiais. A expressão concreta desse propósito da criação na vida humana são as 3 grandes bênçãos. As 3 grandes bênçãos não são simplesmente um ensinamento religioso.
Elas são o projeto dos pais celestiais para que a humanidade alcance a felicidade e, em última análise, percorra o caminho para a perfeição dos relacionamentos. A felicidade jamais pode ser encontrada no isolamento. Os seres humanos foram originalmente criados para formar relacionamentos de amor com os pais celestiais, uns com os outros e com todas as coisas da criação. Portanto, a felicidade começa nos relacionamentos e é realizada por meio destes relacionamentos. Por esta razão, os pais celestiais deram à humanidade o projeto das 3 grandes bênçãos, para que pudéssemos viver a vida mais feliz possível. A primeira é a perfeição do caráter individual, por meio do qual aperfeiçoamos uma personalidade de verdadeiro amor através do nosso relacionamento com os pais celestiais. A segunda é a perfeição da família, por meio do qual estabelecemos uma verdadeira família através dos relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, e como nossos semelhantes. A terceira é a perfeição do domínio, por meio da qual exercemos amorosamente a responsabilidade de cuidar de todas as coisas da criação e cultivarmos o mundo criado com beleza. As 3 grandes bênçãos são o caminho de vida por meio do qual estabelecemos relacionamentos corretos com os pais celestiais, com outras pessoas e com todas as coisas da criação. O centro que une todos esses relacionamentos é o verdadeiro amor. A filosofia perguntou: como devemos viver? A religião ensinou: para que devemos viver? A psicologia moderna estudou quais elementos constituem a felicidade. O princípio divino integra todas essas questões dentro de um único princípio da criação. A vida no reino dos céus na terra é a vida de colocar em prática em nosso cotidiano o propósito da criação dos pais celestiais, as 3 grandes bênçãos. Em outras palavras, a vida no reino dos céus na terra não é simplesmente um slogan de fé, é a resposta mais completa à questão de como realizar a verdadeira felicidade que a humanidade buscou ao longo das eras. E essa é a vida de um verdadeiro filho ou filha do Chon-Guk. É uma vida na qual existe um relacionamento perfeito do amor com os pais celestiais, com outras pessoas e com o mundo criado. Portanto, a vida no reino dos céus na terra não é uma técnica especial para obter felicidade. É a própria vida de acordo com o propósito da criação que os pais celestiais prepararam desde o momento em que os seres humanos foram criados. É a própria vida de verdadeira felicidade. A felicidade é fruto de um relacionamento. O amor é o princípio pelo qual os relacionamentos são formados. As 3 grandes bênçãos são o projeto dos pais celestiais para levar esse relacionamento à sua conclusão. É a vida no reino dos céus na terra. É o caminho dos verdadeiros filhos do Chon-Guk, que vivem de acordo com esse projeto da criação com um verdadeiro amor. Queridos famílias e membros, a felicidade não começa com realizações extraordinárias. Ela começa com pequenos atos de valorização daqueles que estão próximos de nós. Durante esta próxima semana, se houver alguém que esteja pensando em seu coração, encorajo você a dar o primeiro passo e entrar em contato. Se for difícil encontrar-se pessoalmente,
Um telefonema ou até mesmo uma mensagem de texto é suficiente. Com sinceridade, ofereça uma palavra simples que primeiro abra o coração, como: desculpe, obrigado, você está bem? Você está desfrutando de boa saúde? Não importa quão profunda seja a escuridão, ela não pode vencer uma pequena vela. Da mesma forma, não importa quão distante tenha se tornado um relacionamento, ele não consegue resistir à oferta de algumas palavras sinceras. Palavras compassivas que abrem o coração podem se tornar o primeiro passo para restaurar o relacionamento e conduzir uma vida alegre no reino dos céus na terra. Hoje, refletimos juntos sobre o que realmente significa a felicidade buscada por meio da vida no reino dos céus na terra. Como, então, essa felicidade pode ser realizada em nossa vida diária? Na próxima vez, concentrando-nos nos relacionamentos que estão no coração da felicidade, discutiremos como podemos concretamente viver nossas vidas no reino dos céus na terra. Oro sinceramente para que possamos ser aqueles que primeiro acendem pequenas luzes e juntos construamos o reino que os pais celestiais desejam ver em nossas famílias, em nossa comunidade e em todo o mundo. Que cada uma dessas pequenas luzes restaure o relacionamento um por um. Vamos todos construir juntos um céu alegre e feliz. Ofereço minha sincera oração por isso. Muito obrigado. A mensagem semanal do diretor-geral da sede internacional oferece uma conexão significativa, trazendo as palavras dos verdadeiros pais e as diretrizes de planejamento da sede da Missão Mundial para a nossa vida cotidiana. Por favor, compartilhe este vídeo e leve o verdadeiro amor a outras famílias abençoadas. Curtir e inscrever se ajuda a nos alcançar mais membros, compartilhar a esperança dos pais celestiais com o mundo. Agradecemos por seu contínuo apoio, dedicação e orações. Que as bênçãos dos pais celestiais estejam com você e sua família. Muito obrigada pelas palavras especiais do Reverendo Edu. Agora eu vou realizar uma oração de abertura. Oremos. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais de céu e terra e humanidade, hoje, dia 23 de agosto do ano de 2026, primeiramente agradecemos pela saúde e longos anos de vida a nossa Holy Mother, a verdadeira Mãe, para que os Pais Celestiais, verdadeiros Pais, o mundo espiritual possa estar protegendo ela nesse momento tão crucial da providência. Esperamos que o resultado jurídico do dia 31 de agosto seja a favor dos Pais Celestiais e verdadeiros Pais, para que a nossa verdadeira Mãe possa retornar ao palácio. Neste dia, os seus filhos do Distrito 2, estamos acompanhando esse sermão distrital de início para o testemunho de 120 dias dos jovens do time John. Queremos que as bênçãos dos Pais Celestiais que foram transmitidas através deles possam chegar para cada um de nós, nos conectando com essa fortuna celestial durante este período de 120 dias para atender a nossa Holy Mother. Queremos que também, Pais Celestiais, as palavras que serão ditas como força espiritual, alimento espiritual para cada um de nós durante este dia, esta semana e ao longo da nossa vida diária. Em atendimento à Holy Mother Ram, eu oro com gratidão em meu próprio nome, Aju. Agora, na sequência, eu convido o pastor Ronisco com uma salva de palmas para as palavras finais.
Bom dia a todos os irmãos e irmãs, também todos que estão acompanhando pelo Zoom. Considere aquele recado que eu dou sobre o Zoom, eu não vou repetir ele hoje. Então, hoje, como foi anunciado, né, nos grupos, nós estamos fazendo o sermão especial de lançamento dos 120 dias do período de testemunho dos jovens, né, Água Pura, que estão aqui na sede do Distrito 2, estão em Curitiba, mas naturalmente, né, eles vieram para o Distrito 2. Então, todos os irmãos e irmãs, né, do Distrito 2 somos muito gratos, né, por isso. E então preparei, né, uma conteúdo que eu vou transmitir hoje, só que antes a gente vai receber então um breve relatório, uma apresentação, né, do grupo, aí logo depois a gente vai estar compartilhando as palavras. Só queria, antes, né, de chamá-los para poder dar o breve relatório e também compartilhar, né, algumas as apresentações, quero agradecer, né, todos os membros, né, irmãos e irmãs do Distrito 2, que se esforçaram para poder obter grande vitória na meta das grandes obras. Então, quero pedir uma salva de palmas, né, a todos que se dedicaram e temos que se esforçaram, né, com sinceridade para poder conseguir cumprir essa meta, né, para a 14º ano da sessão do Verdadeiro Pai e também, como nós explicamos algumas vezes, né, tem o significado da criar fundamento espiritual para a proteção da verdadeira mãe, especialmente para a sentença, né, que será dada no final do ano. Então, a América Latina inteira, né, colocou uma meta recorde, e no Brasil também, e aqui também. Então, nós chegamos fui agora mais de 400 inscrições, é um recorde distrital também, né? Que acho que o último, se eu não me engano, era, era 300 e algo, né? Então, é um esforço contínuo que está produzindo bons resultados, né? Graças a Deus, né? Apoiando também, de alguma forma, a Providência Nacional. Então, obrigado. Claro que o período de inscrição continua, né? Então, acredito que vão aparecer mais pessoas. Então, vamos continuar assim. Então, para poder começar, né, de fato, o sermão, como eu havia falado, nós vamos primeiro receber o time Ryojon. Inicialmente, eu quero pedir que eles possam se colocar de pé, sem vir para frente ainda, não, só o time Ryojon. Pode, já vamos mais vir à frente. Eu ia pedir uma salva de palmas, mas vocês já deram, então, mas vamos dar mais uma. Então, bom, vamos receber, né, o líder do time Ryojon, o Yawon Timóteo de Carvalho Vieira, para poder dar, então, o seu relatório e também fazer a apresentação dos outros membros da equipe. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Olá, bom dia, pessoal, de Curitiba e Distrito 2. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço Deus, os verdadeiros pais, por essa oportunidade de estar aqui. Então, vou fazer uma breve apresentação minha. Meu nome é Iamon Timóteo de Carvalho Vieira. Realmente, eu estou muito feliz. Eu nem sabia que ia dar testemunho, primeiramente, né? O Henrique me chamou e meu líder me chamou e falou que eu deveria ir para a linha de frente, né? Para levantar a condição e para conseguir filhos espirituais também, né? Então, a minha missão atual é na mídia continental, né? Mas, então, eu agradeço realmente os verdadeiros pais por essa oportunidade de estar realmente levando as palavras dos verdadeiros pais na linha de frente, né? Eu vou fazer uma breve apresentação. Essa aqui é a minha família. Eu, Cecília, Timóteo de Carvalho Vieira, Walter dos Santos Vieira, graças a eles, me motivaram, né, a fazer missão, né? Eles nunca desistiram da providência, mesmo com os contratempos da vida, eles sempre estiveram firmes, né? E depois, e vendo, observando eles, depois de muito tempo, realmente eu quis assumir, servir diretamente os pais celestiais, né? Então, eu também sou formado em técnico de gastronomia, porém eu parei na carreira um pouquinho, né? E depois eu fiz programação. Aí eu trabalhei 2 anos na UOL, né? Em São Paulo. Home office, mas eu também ia para São Paulo uma vez por mês, pelo menos.
Eu fiquei 2 anos e depois de muito tempo realmente eu decidi que eu deveria servir diretamente os pais celestiais, os verdadeiros pais, né? Obrigado. Agora eu vou apresentar a equipe. Primeiramente, eu vou chamar a Giovana para se apresentar. Do Rio de Janeiro. Bom dia, comunidade Sagrados Verdadeiros Pais. Meu nome é Giovana Leite, eu tenho 19 anos e faço parte da 16ª turma do Rio de Janeiro. Bom, desde quando eu entrei no Rio de Janeiro, eu já sabia que teria 120 dias de testemunho. E, na verdade, meus pais, eles sempre se esforçaram muito para dar testemunho para os outros casais abençoar, para casais, né? E tentar ajudar de alguma forma os pais celestiais. Então, vendo o esforço de cada um deles, vendo o esforço dos meus irmãos, eu decidi entrar no Rio de Janeiro e começar a minha vida de fé, fazendo não só 1 ano, mas 2 anos, né, de vida pública. Então, agora, na verdade, eu vim nos 40 dias de testemunho aqui em Curitiba e tenho uma filha espiritual, ela se chama Sara. Ela é muito engajada e eu acho que ela está na Cristologia agora, na ressurreição. E ela é uma pessoa que entendeu de primeira, né, sobre a queda humana, sobre o fruto, sobre a responsabilidade humana e todo o pecado, né? E ela realmente teve muita sensibilidade, então ela continua com os estudos aqui. E agora a gente vai tentar fazer 1 a 1 o estudo do princípio divino. E também, agora, nesses 120 dias de testemunho, eu já tive uma convidada, que ela é a Carla. Ela, inclusive, hoje ela vai estar aqui na igreja para o Home Group e também para assistir mais vídeos e explicações. Ela faz 3 dias seguidos que ela está indo para o CAR, na verdade, demonstra muito, muito interesse. Ela até leva um caderninho e faz anotações. Ela pede para parar o vídeo e fala assim, me explica isso. Aí a gente explica com todo amor, né? E ela realmente tem um conhecimento muito abrangente. Ela é venezuelana, ela tem 24 anos, ela realmente é uma candidata muito boa para a bênção e também para o seminário de jardim, né, que a gente vai tentar levar. Só que realmente eu vejo muito os pais celestiais nela, né? Como se o mundo espiritual tivesse trazido ela para nós, para que possamos ajudá-la, né? E também ajudar Deus a retorná-la para o seio dele. Então, até agora é mais ou menos isso, mas eu tenho duas convidadas assim fortes que em preparação para ir para Jardim. E a gente está continuando as atividades, sempre saindo, sempre esforçando para a linha de frente e com o coração assim, de piedade filial, de que possamos encontrar filhos preparados que possam retornar ao seio de Deus, né? Estamos aqui para essa missão, que é ajudar Deus para trazer esses filhos, né? Para entender a verdade, para saber da verdade e assim se tornar, assim como nós, filhos de piedade filial. Então, esse foi o testemunhozinho. Muito obrigada, viu? Agora eu vou chamar o próximo membro, que é a Sofia. Prazer a todos os membros de Famílias Abençoadas. Muito prazer. Meu nome é Sofia, eu tenho 18 anos e faço parte da 16ª turma do time Rodon. Bom, queria começar falando que minha motivação de entrar no Rio de Janeiro, na verdade. Eu recebi uma revelação dos pais celestiais antes de entrar. Na verdade, eu não ia entrar. Eu ia ingressar na faculdade, só que meus amigos pediram para mim poder participar do seminário da convenção. E no seminário, durante uma oração no Chum Chum, eu recebi uma revelação dos verdadeiros pais, né? Que eles precisavam de mim no Rio de Janeiro. Então, naquele momento, eu senti fortemente que eu deveria entrar, né? Mesmo com muitas dificuldades, né, na minha família, na verdade, com a minha mãe, né, que ela estava com muitos problemas de saúde, eu optei e entrei no Rio de Janeiro. Bom, quando eu entrei, aconteceu muitas situações assim que mudaram minha vida completamente, né? Meu modo de fazer oração, meu modo de pensar nos pais celestiais. Bom, e na verdade eu não tive nem, não tenho nenhuma experiência com testemunho. Na verdade são meus pais que têm mais experiências, né? Porque meu pai fez mais de 6 anos de membro interno, minha mãe também fez 3 anos, então eles me ajudaram muito, né, nessa caminhada, na verdade.
Então é muito novo para mim, porque no período de 40 dias eu não fiz testemunho, né? Eu fui fazer restauração material na Europa, né? Fiquei mais ou menos 2 meses lá fazendo restauração material. Então é tudo muito novo para mim, né? Mas, sim, no início dessa jornada, linda e autodescoberta de superação. Quero poder ter união com todos vocês e com a minha equipe. E sei que cada desafio que enfrentamos juntos será mais um degrau para que nos tornemos uma melhor versão de nós mesmos. Estou pronta para entregar o meu melhor, aprender com cada um de vocês e construir um laço que levarei para toda a minha vida e poderei verdadeiramente ofertar o melhor para os pais celestiais e poder verdadeiramente dar alegria à nossa amada verdadeira mãe, que nesse momento tão difícil ela está passando. Com um coração de filho de pena de filial, quero ofertar esses 120 dias para os pais celestiais com vitória absoluta. O valor da nossa jornada não está no destino final, mas na intensidade do amor e da verdade que colocamos em cada pequeno passo pelo caminho, né? Então, eu levo isso muito forte dentro do meu coração, né? Que cada passo, cada oração, cada gesto pequeno de amor é um fundamento levantado, né? Para que podemos ter vitória futuramente, né? É isso. Muito obrigada. E agora tem mais um, pessoal. Ele mandou um vídeo e ele é do Japão. Ele é missionário Shin Top Gun. E ele tá aprendendo português ainda. Ele é o vice-líder. Caso aconteça alguma coisa comigo, ele vai liderar. E aqui eu vou mostrar o vídeo dele se apresentando. Hola, bom dia, hermanos y hermanas. Mi nombre es Hiro. Eso, Japón. So, eso, 26 años. So, eso, missionário do Brasil e Sintopcan. So, agora, há 4 meses, missão de Curitiba. Muito prazer contar com você. E agora eu vou fazer um breve relatório da nossa primeira semana de testemunho aqui em Curitiba. Então, esse foi o nosso resultado. Nós estamos organizando a sala. Primeiramente, já fizemos. Seja bem-vindos, a Giovana. Salva de palmas para a Giovana, que teve essa criatividade. A Sofia também ajudou ela. Então, é uma equipe maravilhosa que os verdadeiros pais ofereceu aqui para o time de Curitiba e a gente vai se esforçar ao máximo para dar esse resultado, né? Então, aqui tem a gente, acho que no máximo foi como eu posso falar? Foi umas 10 pessoas assim que foram para o centro assim assistiram as conferências de introdução, né? E graças a Deus a Carla, a convidada da Giovana, já está seguindo em frente, está avançando e realmente, que nem ela falou, demonstra interesse. Realmente eu estou ali observando, né? Ela realmente demonstra interesse, pergunta, manda pausar e isso realmente é incrível, né? Então a gente vê os pais celestiais trabalhando absolutamente, né? Encontrei mas não só esses que assistiram a introdução. Tem pessoas que não vieram, mas está super engajada no WhatsApp, né? Fica conversando, fica perguntando, realmente por questões de trabalho ou porque realmente tem alguma dúvida, falta quebrar essa barreira para poder ir lá no centro, né? Para que eles possam estar realmente assistindo, dando continuidade às conferências. Mas acredito que com o tempo a gente conversando, criando amizade, com certeza eles vão ir lá e vão avançar nas conferências também. Deixa eu próximo. Tá, aqui é o endereço, né? Então, eu botei aqui também várias formas, né? Tirei foto da galeria, tirei print do Google Maps, também coloquei, tem a foto da arte também, e também a rua aqui. Então, vocês tá bem direcionados para vocês ir lá nos visitar. Fique à vontade para que realmente quem quiser, alguma família quiser dar apoio, pode ir diretamente no centro. Está nos grupos. E o endereço também está nos grupos. Então, essas são as despesas fixas da equipe do time Reunião de Curitiba. Então, o aluguel é 1.035 por mês, né? Que a gente vai ficar num total de 4 meses, vai dar esse valor de 4.140, né? A alimentação da equipe é 270 por semana.
transporte para a sala 250 por semana, estadia 270, o total de 890 por semana, né? Então, basicamente, esses são os gastos fixos da equipe e que quem quiser dar um apoio também, fica à vontade. Todo apoio é bem-vindo. E esse, por enquanto, é o nosso time. O Hiro vai chegar mais tarde, e logo, logo ele está chegando, só está terminando o seminário Assembleia na Coreia, e já vai estar chegando para nos apoiar também. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma salva de palma ao grupo Ryotron, time Ryotron, de Curitiba, na verdade, do Distrito 2, né? Então, vamos manter, né, sempre o nome deles em nossas orações. Eu não lembro se eu já compartilhei, mas eu vou compartilhar de novo essa imagem, né, deles no grupo e pedir que façam orações, né? Oração, chama o nome deles mesmo na hora das vigílias, na hora da oração. Pode chamar o nome deles 1000 vezes, ou se não for 1000 vezes, né, o tanto que puder, né? Porque vai dar muita força espiritual. Acho que eu esqueci também de pedir para ele incluir lá. A gente fez libertação central da sala, né, espírito central. Acho que isso facilita muito para as pessoas sentirem um ambiente espiritual lá dentro, né? Tirando alguns espíritos maus que estejam alojados lá, né? E acho que vocês não sabiam também, né? Mas nessa grande obra, então, né, no último sermão falou que a bênção começa uma semana antes, já é uma semana antes. Então, acredito que os anjos já estão trabalhando lá para remover, né, o mundo espiritual ruim lá de dentro e deixar a sala muito boa, né? Quem sabe o mundo espiritual toca na mente do dono lá, ele resolve doar a sala para a gente, né? Milagres, né? Pode acontecer, né? Então, todos estão convidados para pode comparecer lá, ajudar, né? Muitas pessoas, né, já estão apoiando com a questão da decoração. Eu não vou citar os nomes, porque a gente sempre acaba esquecendo um e outro, né? Então, agradecendo todos que ajudaram, em todos os sentidos, né? Na decoração, nos móveis que estão lá, a gente está colocando mais ainda, né? Para deixar ficar algo assim, bem como casa mesmo, né? Como aconchegante, né? Então. Vamos fazer mais banners para colocar na parede. A sala já estava muito boa, estava bem pintada já, então a gente não precisou mexer com essa parte, né? Estava bem bonita já, né? Mas aí a decoração por dentro, né, fica com a gente, né? Então, quem quiser comparecer lá, fazer oração junto com eles lá, ir para a linha de frente, ou mesmo ficar lá na sala, fazer uma limpeza, qualquer apoio vai ser muito bem-vindo. Eles vão sentir essa força espiritual. Então, realmente, muito obrigado, né? Agradecemos aos pais celestiais por mandá-los para cá, né, primeiramente, né? Acredito que baseado, né, no último 40 dias, né? Então foi, de certa forma, vitorioso, na verdade. Teve muitas fichas assinadas, teve pessoas que nasceram, né? Uma moça que realmente nasceu espiritualmente e está avançando, né? Com muita possibilidade de ir para Jardim. Então, baseado nisso, né, no nosso esforço anterior, acreditamos que Deus, né, ele está enviando mais bênçãos, né, celestial, e agora mais tempo, né? Então, vamos receber bem, como estamos fazendo, também vamos também apoiar até o fim. E assim, com certeza, as pessoas que nascerem aqui ficarão como um fundamento, né? Mesmo que eles vão para São Paulo, vão fazer o curso lá, né? Mas vai ser um fundamento. Então, irmãos e irmãs de todo o distrito, vamos apoiar com o máximo de esforço, né? Então, para o sermão de hoje, eu quero compartilhar, né, algumas palavras relacionadas à água pura, também relacionada ao testemunho, né, que está ligado com o assunto que a gente está falando, né? Então, tem a palavra da verdadeira mãe, que ela deu especialmente quando o Rio de Oran foi aberto, né? Foi ela que escolheu esse nome, né? Antes chamava desde que eu me lembro, né? Era Carp Full Time, depois Full Time, depois, não sei se teve um outro nome, e depois a verdadeira mãe colocou Rio de Oran. Acredito que vai ficar pela eternidade até ela mudar esse nome, né? Mas, então ela falou essa palavra, né? Como figura central da providência, nascida como resultado da história providencial de 6.000 anos dos pais celestiais, seja um jovem estudante que se tornou absolutamente um com os verdadeiros pais. Floresce a flor da revolução cultural do coração e realiza o desejo dos pais celestiais de estabelecer o Choniguk. Então, a verdadeira mãe tem essa visão muito clara, né? A esfera da água pura, a esfera da segunda geração, vai construir
o Tony Cook nessa era da providência, né? Agora, depois que eu li aquela Declaração de São Paulo, eu não consigo deixar de mencionar de novo o que o verdadeiro pai falou, né? Os próximos 40 anos, né, a partir de 1995, é a era da responsabilidade das famílias abençoadas, colocando a segunda geração no centro e apoiando a vitória deles até o fim, e ao mesmo tempo as famílias abençoadas cumprindo a missão de Messias tribal celestial, né? Então, está indo no mesmo fluxo da providência, né? Então, verdadeira mãe, muito, já falou, né, que a providência do água pura, né, a esfera da segunda geração, é como aquela agulha, né, que teve uma declaração que a verdadeira mãe fez, que ela explicou que estava buscando uma agulha perdida, né, no deserto, numa tempestade de areia, e depois ela já disse que essa agulha foi encontrada e que essa agulha são os jovens da esfera da segunda geração. Então, com certeza estamos seguindo esse desejo do coração da verdadeira mãe, né, e dos verdadeiros pais. Enquanto vocês vivem, vocês devem abrir o caminho para que os 7,6 bilhões de pessoas possam se colocar no mesmo local que vocês. Esta é a responsabilidade de vocês, a expectativa sobre vocês é grande. Você não deve simplesmente se sentar só porque você vê algo difícil bem na sua frente. Se 10 ou 1.000 habitantes podem, não, se 100 ou 1.000 habitantes podem ser restaurados por sua causa, quão vitorioso vocês serão. Uma pessoa que teve sucesso. Contudo, considerando 7,7 bilhões de pessoas que ainda não conhecem os verdadeiros pais, a providência ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas nunca fico frustrada, eu nunca desanimo, porque tenho uma arma celestial muito poderosa. Você é a arma oculta dos pais celestiais, mais forte do que qualquer coisa no mundo, mais preciosa do que qualquer tesouro no mundo e mais pura do que qualquer água do mundo. Então você é a minha esperança e futuro. Vamos ofertar uma salva de palmas para jovens da esfera da segunda geração no mundo todo, né? A verdadeira mãe falou isso no seminário, né, lá na Coreia, onde ela expressou isso, né, que realmente essa providência da água pura é a esperança do mundo, é a esperança onde os pais celestiais, os verdadeiros pais, vão depositar toda a sua energia. E por mais que esteja passando por situações, né, nessa época a verdadeira mãe falou, claro, não estava essa situação complicada hoje, mas a mensagem dela é a mesma, né? Eu nunca me frustro, eu nunca desanimo, porque ela confia que tem essa arma celestial, né? Que é, claro, em alguns momentos ela expressou isso também como todo o povo escolhido, né? Não é para a gente da primeira geração ficar com a mão diminuída, né? Ela já expressou isso também para o povo escolhido de forma geral, naturalmente, né? Mas estava falando especificamente aqui nesse seminário para os jovens, né? Que através dessa arma poderosa que ela confia, isso vai dar muita força para ela poder continuar fazendo o que precisa ser feito, até levar a providência, né, a uma conclusão, né? Estabelecer o fundamento, né, para o Johnny Book, o verdadeiro pai, é como o seu segundo advento estabeleceu, quando ele fez aquela oração, eu cumpri tudo, né, parecido com o que Jesus falou, né? Só que no caso de Jesus, claro, já era um plano B que estava acontecendo ali, a gente entende a missão do Messias, né? No caso do verdadeiro pai, não era um plano B, ele fez exatamente, né, todo o fundamento do Johnny Cook que precisava ser feito e deixou, né, para que a verdadeira mãe, como filha unigênita, juntamente com a esfera da segunda geração, possa estabelecer firmemente o Johnny Cook. Então, a construção em si, o estabelecimento em si, firme do Johnny Cook, a verdadeira mãe, junto com a esfera da segunda geração, claro que com as famílias abençoadas, cumprindo a missão de Messias tribal celestial. Então, repetindo aquele ponto, né, da Declaração de São Paulo, que foi dita em 31 de março de 95, lá na sede central de São Paulo, o verdadeiro pai disse assim: o segundo curso de 40 anos começa oficialmente no dia 31 de março de 95. Aqui tem uma anotação que fala, né? Depois o verdadeiro pai mudou a data para 1º de maio, mas na prática não muda nada, né? Mudou alguns dias, né? Mas o ano é o mesmo, né? Em 95 começou o curso de preparação de 40 anos, né, dos filhos, chamado segundo curso de 40 anos. Ele foi inaugurado, né, no 36º dia dos verdadeiros pais. Esse é o período de nossa responsabilidade, que deve ser realizado pelas famílias abençoadas, centralizada
na segunda geração, é o que eu havia mencionado agora, né? Então, começou o segundo curso, nessa época, né, no Brasil, eu acho que não tinha, ou tinha pouquíssima segunda geração, ainda bebê, praticamente, em 95 tinha nascido alguém, acho que sim, né? Mas é praticamente criança ainda, né? Isso, então assim, o verdadeiro pai já está visualizando, né, a coisa 20, 30 anos depois, que é a nossa época, a gente está agora, 30 anos depois, né? Está visualizando já como que iria seguir a providência, né? A verdadeira mãe seguindo esse fluxo providencial, porque o coração e o pensamento dos dois estão completamente unidos. Então, família abençoada, colocando a segunda geração na frente, na linha de frente da providência. Então, não tem jeito, a esfera da segunda geração, ela vai fazer essa transição, nessa transição no momento correto, da forma correta, né, que tem que ser, mas vai fazer essa transição para poder conduzir a providência. Por isso, diversos programas de treinamentos, né, no mundo inteiro, começando pela própria academia, né, para a paz, né, UPA, que foi a primeira lá na Coreia, né, e depois foi expandido para o mundo inteiro. Chegou na academia Ryojon, que os Estados Unidos tem seu treinamento, o Japão tem o seu treinamento, cada país, cada continente tem o seu treinamento, porque tem uma palavra da própria verdadeira mãe que eu ouvi uma vez, se eu não me engano foi o diretor Henrique ou o presidente Samuel, um dos dois, que comentou que a verdadeira mãe falou que a segunda geração já tem muitas habilidades, né? Tem muita força espiritual, tem ali um despertar da mente original, porém somente essas habilidades não é suficiente para estabelecer o Choniguk junto com ela. Então, se não é suficiente, então falta o quê? O que que tem que complementar? Aí explicou, né, que precisa adquirir o mesmo coração dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. E complementou que esse coração é conseguido por treinamento. Não tem como conseguir vivendo a vida normal na sociedade ou apenas em casa, por exemplo. Esse coração ele vai ser estabelecido passando as mesmas experiências que os verdadeiros pais, os pais celestiais passaram, e isso acontece nos programas de treinamento. Então, para mim, ficou assim, um argumento muito sólido de por que a segunda geração precisa passar pelos programas de treinamento, seja o Ryojoran, seja o Água Pura, né, para a primeira geração, seja a Academia Ryojon, para formar os líderes, né? Então, no mundo inteiro tem esses programas. A verdadeira mãe, né, logo após a ascensão do verdadeiro pai, usou todo o fundamento, né, da venda do helicóptero do verdadeiro pai para educar a segunda geração do mundo. Todo mundo lembra aquelas bolsas, né, que era distribuída para o mundo todo, né, para apoiar os estudantes. E também estabeleceu a academia, a UPA, né, que formou, né, inclusive o nosso presidente é formado da UPA, o diretor Henrique é formado da UPA, o rapaz que vem para cá é do UPA também, né? O Hiro, né? Hiro, ele está vindo para cá, ele está fazendo um estágio de 2 anos, né? A UPA, depois que forma, você faz um estágio de 2 anos, depois você ganha uma missão oficial. Como ele fala português, né? Espero que a missão vai ser no Brasil também, né? Mas é assim, então a verdadeira mãe está cumprindo isso consistentemente, né? De acordo com o que o verdadeiro pai já tinha colocado lá no início. Só que não é responsabilidade só da segunda geração, claro que sim. Eu acredito que se toda a primeira geração desaparecer agora, do nada, assim for, como que fala, abduzida, né? O seu Valdir fala do micro-ondas ali, que é abduzida, tá? É outra história. Mas se for todo mundo abduzido, de repente, né? Ou, como é que fala, arrebatada, todo mundo, o arrebatamento, né? Ainda não dá, todo mundo é ciente disso, né? Tá passando a transição vai ser feita de forma bem consistente, né? Mas a segunda geração está avançando muito rápido, né? Eu gostei de uma expressão que o pastor Roberto, lá do Distrito 1, né, nosso concorrente, né, usou. Ele falou assim: a primeira geração é como aquele que chegou na beira do mato e foi quebrando tudo, e foi entrando e encontrando com cobra, com abelha, e arrancando árvore no braço e se machucando e voltando para trás, pegando trilha errada e erra e começa de novo. E foi tentando abrir o mato no peito, assim, né? Aí quando a segunda geração chega, pelo menos o mato já está aberto. A coisa, ela vai, tem muita coisa para fazer, né? Mas o mato já foi aberto, aquele pioneirismo, né? E isso porque o verdadeiro pai fez a mesma coisa. Ele foi abrindo o mato, ele foi lutando contra Satanás, tirando Satanás da frente, tanto é que o próprio Satanás depois se rendeu, né? E deixou o caminho mais livre para a filha unigênita, para a verdadeira mãe construir realmente o Tony Cook. Então, assim, eu achei essa maneira de colocar interessante, porque todo mundo realmente começou ali sem saber de nada. E agora, acabei de conhecer a verdade, fiquei sabendo que o Messias está na Terra, ele é oriental, e eu estou trabalhando, ou eu estou estudando, e o que que eu faço?
não consigo fazer vida de fé na minha casa porque meus pais estão perseguindo, então teve que deixar tudo e correr para dentro da igreja, esse tipo de situação. É abrir o mato mesmo, com certeza é abrir o mato no peito, né? Então, sobre esse fundamento, né, a esfera da segunda geração pode realmente trabalhar. Então, sabendo ou não sei se a gente estava lembrando dessa declaração de São Paulo todo dia, né? Eu mesmo confesso que eu já escutei muitas vezes, mas depois que o presidente Samuel começou a falar muito dela, aí que eu fui relembrar muitas coisas e estudar de novo, mas eu acho que esse ponto não vai sair da minha cabeça mais, né? O Wander Pai falou, primeira geração coloca a segunda geração no centro e apoia a vitória deles. E, ao mesmo tempo, cumpre a missão de Messias Tribal. Não é que a primeira geração vai se aposentar, né? Então, a segunda geração, cuida aí, eu vou comprar minha casa lá na praia e vou ficar descansando. Não é assim. Tem que cumprir a missão de Messias Tribal Celestial, né? Converter-se em família Chombo e tudo mais, né? Então, aqui está a responsabilidade das famílias abençoadas que o verdadeiro Pai colocou, né? A nossa responsabilidade, que herdamos o fundamento vitorioso, vertical e horizontal dos verdadeiros pais, é até a restauração nacional, através da união das famílias que cumpriram a missão de Messias Tribal com a mente unida. Então, muitas famílias cumprem a missão de Messias Tribal Celestial, e une, né? E isso vai criar um grande fundamento para a restauração nacional. Eu lembro de uma explicação, né? O reverendo Kim comentou, né? O melhor fundamento para poder ajudar a restaurar a nação é você cumprir a sua missão de Messias Tribal Celestial, se tornar uma família Chombo vitoriosa, estabelecer a sua igreja no lar Chombo. Ele até comentou, comparando isso com eventos, né, por exemplo, que a UPF faz, isso está na posição de sujeito. Não é que não precise fazer, né? Naturalmente tem que fazer os eventos políticos, religiosos, tudo isso precisa ser feito, né? Porém, o fundamento interno de verdade é as famílias abençoadas cumprirem a missão de Messias Tribal Celestial. Então, falar, tá bom, eu quero ajudar na restauração nacional, mas eu não tenho muita habilidade para falar com o político, não vou convencer o governador, então começa a focar no que realmente vai criar fundamento espiritual, no caso interno, né? Que é, então, vou cumprir minha missão de Messias Tribal Celestial. No caso das famílias Chombo, né? As famílias Chombo, a definição de família Chombo é um Messias Tribal Celestial vitorioso. Eu lembro lá em 2019, quando começou essa providência, né? Eu estava responsável desse assunto na América Latina e eu fiquei pensando, Chombo, o que é isso? Eu já tinha perguntado a tradução, né, para o presidente Samuel, que não era presidente na época, claro, e ele falou, significa tesouro celestial e tal, mas vamos ver, né? Eu quero saber o que é, né? Aí colocou lá, né? A definição de uma família Chombo significa um Messias tribal celestial vitorioso, né? É aquele título, né, de um Messias tribal celestial vitorioso é a família Chombo. Aí entra naquela situação, né? Claro, será então que todo mundo já cumpriu a missão de Messias Tribal Celestial Vitorioso? Ainda não. A gente sabe que ao redor do mundo não é que todo mundo fez. Porém, a providência tem que avançar e muitas vezes os verdadeiros pais têm que reconhecer primeiro para depois a gente fazer. É aquela história que você entra na faculdade e já recebe diploma no primeiro dia. Então, ou seja, já recebeu o diploma, agora você tem que estudar, tem que concluir a faculdade, senão o diploma não vai funcionar na prática, né? Então, a mesma coisa, a própria bênção, a gente sabe que é assim, já escutamos diversas explicações, né? Os verdadeiros pais, pelo seu fundamento, ele nos eleva lá naquela terceira linha, né? O estágio, nível de aperfeiçoamento, estágio de crescimento, e nos dá a bênção. Só que a nossa realidade espiritual não está ali ainda, porque aquela linha, né? Aquela terceira linha ali, ela seria, a pessoa deveria ter apenas o pecado original, no caso da primeira geração, né? Já não deveria mais ter natureza caída, não deveria mais ter pecado antepassado, não deveria mais ter nada. Então é como que, eu gostei da explicação, é como que pega um elástico, você leva ele lá em cima, aí dá a bênção para ele e solta. Ele vai voltar para o nível espiritual dele, nosso, né, pessoal, porém com a bênção, né, sem a linhagem de Satanás, já é algo grandioso, né? Então, a própria bênção também, a posição da nossa bênção, ela é simbólica. Não que a bênção seja simbólica, tá? Não confunda. A bênção, ela troca a linhagem, com certeza. Não é isso, né? Não é aquele nível de pré-bênção, né? Só que a posição que nós estamos, sim, essa é simbólica, porque no curso Fórmula, especialmente naquele livro Bênção e Família Ideal 2, nas primeiras 70 páginas, fala bastante desse ponto, e um dos pontos que fala é que o ser humano tem que estar naquela linha ali de perfeição, assim, quase perfeição, como se fosse Adão e Eva um segundo depois da queda. Como que era Adão e Eva um segundo depois da queda? Não tinha nenhum tipo de pecado, nem natureza decaída nenhuma, somente tinha a linhagem.
Aí, muito diferente, né? Tanto é que eles continuavam falando com Deus ainda depois da queda, ainda tinha um certo relacionamento com Deus ainda, bem maior do que o ser humano decaído, que nós fazemos parte, né? Então, assim, dá para entender, claro, não é desmerecendo nada, né? Mas a gente sabe que a providência avança mais rápido do que a nossa capacidade. Isso é uma coisa para reconhecer, porque os verdadeiros pais estão numa velocidade muito rápida da providência. Então, falando de família Tiongbo, é a mesma situação, né? O Messias tribal celestial vitorioso, que a providência precisa que esse título, né, seja estabelecido. Na guerra, né, de Deus para poder vencer e estabelecer o reino do céu, precisa que seja feito isso, né? Então, ou seja, voltando aqui, né, é a missão do Messias tribal celestial, como famílias abençoadas, cumprindo a missão de Messias tribal celestial, colocando a esfera da segunda geração na linha de frente, no centro, né, como o verdadeiro pai fala. Ele não falou em conjunto, né? Falou, coloca no centro e apoia, né? Na providência, aí nós podemos, então, restaurar a nação, ou seja, criar fundamento para restaurar a nação. Então, eu sinto que está acontecendo isso, né? A coisa está acontecendo, as famílias estão se esforçando, estamos fazendo testemunho, já tem diversas famílias Chombo, tem mais famílias que estão se preparando para ser Chombo, e, ou seja, parece que a coisa está andando muito bem. Eu acho que melhor do que qualquer época da história, dá para entender assim, né? Então, e a segunda geração cada vez mais está assumindo. Nós vimos no informativo semanal diversas vezes, né? Presidentes, né, de outros continentes também estão trocando aqui na América Latina, né? Mais jovens estão assumindo a missão, né, de presidentes nacionais e responsáveis de organizações, né? Então, está acontecendo. Então, dentro disso, né, acontece esse 120 período esses 120 dias de testemunho até o final do ano, com a finalidade de mandar pessoas para Jardim depois, né? Então, uma coisa que pode ser feita, por exemplo, a família abençoada tem um jovem lá, né, que ele quer restaurar, quer trabalhar. Às vezes a própria família abençoada não vai trabalhar com ele tão diretamente, até porque tem diferença de idade, dá para entender, né? Dá para combinar, por exemplo, de trazer aqui, né? Claro, combinando bem, né? Porque os jovens precisam ser um dia que eles estejam aqui na igreja, né? Ou até levar na sala também, na verdade, não tem problema, se for mais perto lá no centro, mas dá para trazer para poder receber educação. Então, se uma família falar, estou com um jovem aqui e tal, quero levar para ver seminário de um dia, a gente combina, né, o dia certo e eles fazem o seminário de um dia para esse jovem, já cria um bom relacionamento com ele, já tenta encaminhar ele para Jardim, que o próximo passo é ir para Jardim, fazer 21 dias de seminário, e depois, dependendo da situação, ele ir para um programa de treinamento, o Água Pura, né? E caso ele não vá, nós continuamos cuidando dele na igreja local também. Nós vamos continuar fazendo um trabalho com ele aqui, né? Mas a primeira finalidade é que ele vá para Jardim, depois vai para o programa de treinamento, depois ele se prepara, depois ele recebe bênção e segue, né, a vida de fé, naturalmente, né? Então, estamos falando sobre testemunho, né? Nessa palavra de verdadeiro Pai, com certeza, para cumprir o Messias tribal celestial, estamos falando sobre testemunho. Então, quero comentar aquela palavra, né, que o verdadeiro Pai disse lá no livro Caminho da Vontade de Deus, na página 85. O resultado do testemunho depende 40% do mundo espiritual, 30% do entendimento da pessoa sobre o princípio divino e 30% da prática da pessoa. Então, podemos ver essa porcentagem, né? As melhores porcentagens para a vitória no testemunho. Então, a gente sabe que não é puramente pela pessoa entender somente o princípio na parte lógica, né, que ela vai nascer, mas tem uma outra coisa por trás. E o verdadeiro Pai, ele colocou um terço, um terço e um terço. Ele colocou 40% a parte espiritual, de fazer fundamento espiritual, né? Então, quer dizer, ele deu mais ênfase nessa parte. Me lembro, né, quando o reverendo Coit, né, lá em Campo Grande, quando a gente fazia testemunho, que ele fez muita oração, oração, oração para perguntar, né, para o verdadeiro Pai, né, espiritualmente, claro, como que poderia ter vitória no testemunho? Porque eu me lembro que a gente saía logo depois do Rutoquê, né, tomava café na rua, assim, tentando investir o dia todo para dar testemunho. Teve alguns resultados, claro, mas pelo nível de investimento não foi satisfatório, a gente diria assim, os primeiros 40 dias, né? Aí depois de muita oração, condição, vigília, muita coisa, perguntando para o verdadeiro Pai, ele disse que recebeu a resposta, né, espiritualmente, que o verdadeiro Pai falou, né, para a vitória no testemunho tem três coisas que tem que fazer, né? São três elementos, né? Aí o que o verdadeiro Pai falou para ele? Condição, condição e condição. São três elementos, né? Ou seja, na verdade é um só, né?
Então, a resposta que ele recebeu foi essa: condição, condição, condição. Aí eu me lembro que a gente mudou no caso, a gente começou a fazer mais condição por dia, diminuiu o período de testemunho para 60% do que estava fazendo, né? Tipo, se fosse 10 horas por dia, passou a fazer 5 horas ou até 6 horas, né? Só que o resultado triplicou, literalmente triplicou. Não é como fala, um jogo, né, de palavra na explicação. Ele triplicou numericamente mesmo, né? Na época lá, não sei, tinha perto de 15, mas sei que foi para mais de 60, de 50, né? Então, mais que triplicou, na verdade, né? Aí faz muito sentido, de acordo com o que o verdadeiro pai explicou, né? A parte de fundamento espiritual, ele realmente ele vai ter mais efeito. Então, depois que eu comecei a compreender esse tipo de situação e ter algumas experiências, eu comecei a não preocupar muito se a pessoa está entendendo ou não, ou está aceitando ou não o princípio divino no primeiro momento. Claro que em algum momento ele tem que entender e aceitar. Não é que não que descarta isso, né? Mas naquele primeiro momento, ele realmente não entendeu bem, não concordou muito que a queda foi queda. Eu confesso que não é a primeira preocupação que vem na minha cabeça, como conferencista, né? Eu já vi pessoas nascendo sem concordar com tudo ainda. E nasceu e depois a coisa foi encaixando na cabeça da pessoa, né? Então, naquele primeiro momento, a ideia é transmitir a verdade, declaração da verdade, né? Vai declarando a verdade, ao mesmo tempo dando muito amor para abrir o coração e fazer o fundamento espiritual para o espiritual trabalhar na cabeça da pessoa, né? Então, não precisa ficar muito preocupado, né? Eu falei uma coisa aí na hora do intervalo, a pessoa falou contrária do princípio da criação, é como que ele não aceitou. Não é o primeiro ponto de preocupação. Se estiver fazendo muito bem a parte do amor, oração, né, a parte de espiritual, 70% ali está dando certo, 30% está com dificuldade, que é o entendimento lógico dele, né, a concordância teológica sobre o princípio divino, pode ser que ele seja, que ele tenha, né, a teologia cristã muito forte na mente dele, tudo natural, né, na verdade. Então, a gente pode pensar, né, se eu estiver fazendo a parte espiritual muito bem feita e dando amor, né, para ele de forma muito efetiva, essa parte do entendimento do princípio divino, no momento certo, vai encaixar. Vai encaixar. Não é que vai definir só pelo entendimento lógico. Pelo contrário, eu tive uma experiência do contrário, né? Onde a pessoa entendeu bem a parte lógica do princípio divino, porém, ela não seguiu. Ela entendeu, porque eu me lembro, era um pastor, então o pastor já tem capacidade, né, assim, teológica, até espiritual, de compreender, né, inteligente. Quando falou o princípio divino ali, ele foi entendendo, ele ficava impressionado, ele foi mantendo uma atitude assim ele começou com aquela atitude um pouco mais si mesmo, né? Depois ele foi ficando mais humilde, mais tranquilo, até a postura mudou, né? Então eu estava vendo que estava entrando o conteúdo, ele estava compreendendo muita coisa. Inclusive, quando falou sobre a queda do homem, ele já era um pastor com quase 60 anos de idade, né? Ele comentou comigo de forma assim, bem triste, né? Falou: olha, daqui a um mês é o casamento da minha filha, né? Ela está casando grávida e, infelizmente, ela está dando seguimento nessa linhagem aí de Satanás. Quer dizer, se o pastor falou isso, ele está entendendo. Então, para mim, não é falta de entendimento, né? Só quando terminou tudo, 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 ele explicou: olha, muito bem, gostei. Realmente nunca tinha visto um estudo bíblico assim, né? Mas eu tenho 7 igrejas, né? Que eu sou responsável dessas igrejas e eu não consigo, tipo assim, se for para colocar as igrejas ou seguir, eu não consigo trocar, né? Eu preciso continuar com a minha responsabilidade, né? E nunca mais vi aquela pessoa. Não era época de WhatsApp ainda, né? Então nem número tinha. Podia ter anotado o telefone fixo dele, né? Mas nem anotei. Então sumiu. Era lá em Campo Grande ainda, né? Então, quer dizer, eu já vi o contrário. A pessoa entendeu bem o princípio, né? Na época, no paralelo histórico, lá ele ficava argumentando umas coisas boas lá, assim, para mim, porque ele também estudou uma parte histórica, né, na teologia cristã. Então, ele estava entendendo muito bem, porém, não seguiu, né? Mas já viu o contrário, a gente já viu muito, né? Que a pessoa não entendeu bem, acha algumas discrepâncias e não concorda com aquilo, não concorda com isso, mas ela sentiu muito amor e ela sente espiritualmente que aquilo ali é de Deus. Uma resposta que eu ganhei lá no Seminário Central de uma pessoa, estava dando seminário de 7 dias, e falou assim: olha, eu não concordei com um monte de coisa. Ele falou bem assim, tinha virado amigo já, né? Não concordei com um monte de coisa, mas eu tenho certeza que não é de Satanás. Nossa, essa é uma resposta que está pegando o amor e a parte espiritual, não é a parte lógica de entendimento da lógica do princípio, né? E essa pessoa deu continuidade. Eu não sei se na época ficou meio interno, mas ele deu continuidade. Eu só dava sinal de 7 dias, porque não via para onde ia o pessoal, né? Mas assim, funcionou. Tivemos experiência em Campo Grande, aqui também, tivemos experiência aqui em Curitiba, logo assim que eu cheguei. Então, parece que está comprovado, né? Que
essa parte dos 70%, ela é poderosa, vale a pena investir nela. Então, dá muito amor, a pessoa, então, o pai espiritual, né, no caso dos jovens, tá dando testemunho ali e tal, não precisa ficar tão preocupado se a pessoa não entendeu bem, se na hora que você foi discutir ali o manual com ele, se ele falou umas coisas contrárias, não concordou com algo, só mantém seu coração amoroso por ele, né, como se ele fosse o seu filho, sua filha, mesmo que ele seja mais velho que você, e continua a parte da oração para limpar o muro espiritual ao redor dele e passa para o próximo vídeo. Ok, não gostou da queda? Talvez você vai gostar da consumação da história humana. Vamos seguir assim, né? E passa todos os 16. Tem uma força espiritual por trás do princípio divino que vai pegando a pessoa aos poucos, né? Então, eu acho que a pessoa sentir antes de entender vai ser mais efetivo, porque o ser humano é muito, né? Tem a parte emocional, espiritual muito forte, né? Não é que todo mundo é lógico, acadêmico, científico, uma pequena parte da população, na verdade, vai muito por esse lado, né? O ser humano é mais pelo que ele sentiu. As pessoas trocam de igreja, igual troca de roupa hoje, né? Na sociedade, não é porque não está entendendo o que o pastor está pregando. O pastor lá, geralmente, ele prega uma mensagem simples da Bíblia, né? Mas é porque não está sentindo muita coisa. Pode ser pessoa preparada, né? Lá na consumação da história humana, né? A escatologia, né? Fala que as pessoas preparadas, elas vão sentir primeiro o coração, depois vai entrar a parte intelectual. Porque fala que o ser humano é caído, ele é lento, na verdade, para compreender as coisas. E é natural, né? O ser humano é caído, afastou de Deus, ele ficou lento. Então é normal que a pessoa não entenda no primeiro momento. Tanto é que o segundo kit é repetir o princípio divino. Por que que tem que repetir, né? Para reforçar essa parte lógica. E naquela segunda parte, onde você vai sentar, ler o princípio divino com ela, que é a filha, né, da Giovana, daqui a pouco já vai entrar nessa parte, né? É, ler o princípio divino, aí sim, aí discutir parte lógica, aí se você não souber uma resposta, você busca, chama alguém, se ela tiver aqui na igreja, a gente vai estar aqui. Aí é aquela parte de debater para encaixar a lógica também. Mas para a pessoa aceitar isso, ela já vai ter que estar bem conquistada do amor, bem conquistada a parte espiritual. Os antepassados dela têm que estar confiando em você, né? Escutei uma pessoa explicando, né? A subjugação natural do filho espiritual não acontece dele, acontece a subjugação dos antepassados dele. É os antepassados que vai confiar em você e vai ficar empurrando ele para você sempre. Aí a pessoa está na casa dele e fala: eu quero ir lá na igreja ver o Yaon. Eu quero ir lá na sala, estou com saudade dele. É os antepassados empurrando para você, mas eles vão fazer isso quando ele estiver confiado em você. Aí tem aquele elemento, né? Amor, oração, tratar o convidado com sinceridade. No testemunho não tem como a gente fingir que está amando o convidado, né? Quando ele está aqui, eu estou amando ele. Quando ele saiu daqui, eu já estou pensando negativo. Os antepassados vão estar vendo, vão estar percebendo a atitude interna. Então não tem como fingir que está amando. Por isso vira treinamento para a gente também. O pai espiritual, se não tem amor, ele vai dar um jeito para crescer o seu amor. Então, ou seja, não estou conseguindo amar, o convidado é muito difícil, a natureza dele não bate com a minha, é diferente. Então, cresce o seu amor. A única resposta é crescer o amor para conseguir abraçar ele mesmo com esse defeito dele, para conseguir amar do mesmo jeito. Então, é um treinamento para o pai e mãe espiritual grandioso, né? Então, essa porcentagem que o verdadeiro pai falou, eu acho fantástica, né? Só que aqui dá uma ênfase que não é apenas suficiente aplicar. Por exemplo, vamos de 10 horas no dia, 4 horas eu faço oração, 3 horas eu mostro o princípio divino, 3 horas eu fico com ele dando amor. Não é simplesmente uma definição numérica. Tem uma explicação que fala que é preciso quebrar barreira nos 3 níveis, nos 3 elementos, no caso, tem que quebrar barreira, né? Não é simplesmente fazer, se a oração não quebrou barreira, pode ser que a oração não funcionou a ponto de que ele vai nascer espiritualmente. Então, pode acontecer da gente até fazer, mas não romper a barreira para ele nascer espiritualmente, que tem uma barreira espiritual, né? Precisa uma certa quantidade de fundamento para isso acontecer. Que o verdadeiro pai falou, né? Eu não estou preocupado em unir a Coreia do Sul e do Norte, eu estou preocupado em fazer condição para isso acontecer. Ou seja, se tem condição, vai acontecer. E tem aquela palavra também que o reverendo Kim, depois o presidente Samuel também tem mencionado de vez em quando, palavra do verdadeiro pai, onde ele disse, né? Se tem Johnson suficiente, nada é impossível, tudo vai acontecer. Por outro lado, se faltar um pedaço, tá? Precisava 10, tem 9,5. Não vai acontecer aquela providência, aquele resultado. Então, precisa quebrar a barreira. Então, somente fazer a oração em si, é preciso questionar algo a mais. A oração precisa estar quebrando a barreira. A parte do princípio também, né? Se o princípio divino, se a pessoa não está, por exemplo, ela está sentada na frente do vídeo ali, mas não tá prestando atenção, está mascando chiclete, chiclete até acho que não vai atrapalhar, né? Mas tá ali olhando no celular e está fazendo outras coisas, pode ser, ela escutou,
mas talvez não quebrou barreira o conteúdo também espiritual do princípio divino. Aí é que o reverendo Kim fala, o pai espiritual tem que estar do lado, já começou a praticar o amor, né? Porque ele vai levar ali uma balinha, um cafezinho. Se a pessoa estiver realmente muito com sono, pausa o vídeo, né? Seja criativo, né? Pausa, dá umas esticadas, pega uma balinha de café lá, de canela ou qualquer coisa, né? Para a pessoa despertar e volta. Então, isso aí, já, na verdade, o pai espiritual já está praticando o amor, né? Mas ele está ajudando o filho espiritual a conectar com o princípio divino no nível que vai quebrar a barreira. Então, se realmente quebrar a barreira nos três estágios, nos três níveis, aí acontece conversão verdadeira, que a pessoa vira membro, no caso, né? Não é aquele simpatizante só, eu gostei, o reverendo Moore, gente boa. Até aí não é tão difícil, né? Se começar a fazer propaganda na mídia, vai ter um monte de gente achando que o reverendo Moore é gente boa, mas não é isso que a gente quer. A pessoa tem que converter. Conversão, né? Quando o carro vai para um lado, ele faz um retorno e volta, né? Quer dizer, ele estava indo para um lado, espiritualmente, ele vai virar para o lado de Deus. Ou seja, na verdade, isso chama, é, em outras palavras, né, salvar a vida eterna da pessoa. Já vi falar isso. Testemunho é o quê? Salvar a vida eterna da pessoa. Por que que é salvar? Que ele está indo na direção do inferno, porque o Satanás tem um sistema, como se fosse uma escada rolante, né, para levar as pessoas para o inferno, não importa o que ela faça, tendo a linhagem de sangue, Satanás tem direito sobre ela. Então, ela está indo para o lado de Satanás, a conversão é sair disso e voltar. Isso pode, então, pode ser chamado, né, de salvar a vida eterna, pode ser chamado de nascer espiritualmente. O nome, né, pode usar qualquer nome, né? No sistema do Johnny Guk chamamos de conversão. O Kim decidiu, né, usar a palavra conversão, eu acho que combinou bem, né? Mas o sentido é o mesmo, a pessoa vai ser salva, né? Vai trocar linhagem, vai se restaurar, vai virar a família de Chombo, vai para o reino do céu. E você vai ser pai ou mãe espiritual dela. Então, como pai e mãe espiritual, além de fazer esses investimentos, é bom pensar que tem que romper barreiras sobre eles. Então, pode acontecer que não é no primeiro dia que aconteça, pode ser que precisa mais tempo orando, mais tempo dando o princípio divino, né? A pessoa assistiu, depois vai fazer um a um da leitura do livro ali, quer dizer, reforçando o princípio divino. Tem casos que a pessoa pode fazer mais seminários, nós temos flexibilidade para fazer seminário local, por exemplo. Vocês têm alguns jovens lá que já assistiram tudo, pode ser que está meio assim, faltando um pedacinho, trazendo aqui na igreja, eu vou dar seminário presencial para eles. Vai ser mais um jeito de fazer o princípio divino. Nós demos um seminário agora para o filho espiritual do Douglas, né? O, é, Arlin veio aqui, né? Aí fizemos um seminário de um dia para ele. Já viu tudo, já viu o kit 2 duas vezes, já viu o princípio divino, e fizemos um seminário presencial. Mudou muita coisa ali, quer dizer, percebeu que o princípio divino já está ficando mais forte para ele, né? Então, até isso a gente pode fazer, temos flexibilidade de fazer localmente, né? Ou seja, o reverendo Kim falou, para melhorar, fique à vontade, use a criatividade que você quiser, só não use a criatividade para piorar. Por exemplo, não, em vez de ler o princípio divino, vamos ler uma revistinha de quadrinhos. Eu acho que é uma criatividade boa. Parece engraçado, né? Mas assim, acho que essa criatividade não pode usar. Está pensando em usar, né? Acho que não, né? Então, assim, não é desse jeito, né? Em vez de trazer para ver o princípio divino, vamos fazer outra coisa. Vamos instalar um videogame lá na sala e jogar. Se for substituir o princípio divino, não. Não tem problema, né? Se você trouxer aqui, fizer um momento de lazer com eles, instala um videogame. Nós não temos, tá? Instala um videogame aqui na sala e joga. Problema nenhum. Se a piscina está limpa, se tiver calor também, né? Mas é tudo para melhorar, né? Criatividade para melhorar, use a sua criatividade, seja aparelho de Deus, né, para fazer. Então, já fizemos esses seminários, quando estava em Campo Grande eu fiz também, funcionou, né? E aqui também, se tiver jovem, vamos dar seminário mais, vamos reforçar o princípio divino e para quebrar barreira. E a parte do amor também, pode ser que o amor não quebrou barreira. Eu amei, 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 mas lá no finalzinho eu não conseguia amar mais, eu desisti de amar. Né? Tem palavras do Pedro Pai que falam, você não deve desistir do amor, até o fim você tem que se agarrar a ele, igual a abelha se agarra na flor e não solta. Mesmo que arranca um pedaço do corpo dela, ela não vai soltar. Agarrar no amor quer dizer, mesmo que a minha emoção não quer, eu vou amar do mesmo jeito. Tá? Mas eu não quero amar, ele é difícil. Às vezes o pai espiritual pode torcer para o filho espiritual não vir. Parece assim que é ilógico, mas sim, já experimentei isso comigo mesmo, quando o filho é muito difícil, e já vi jovem também se lamentando, falando, pastor, mas não era pastor ainda, né? Senhor Rodilson, mas eu não sei, eu sei toda a parte aí que eu tenho que salvar, não sei o quê, mas francamente eu não quero que ele venha. Assim, o limite de amor estava difícil no coração, né? E é uma coisa boa, na verdade, assim,
não é boa assim, ele deveria estar querendo que venha, mas é boa no sentido de treinamento, porque aí ele vai desenvolver mais o amor. Vai tentar, ele falou, ele fica falando dos esportes americanos lá, que eu não faço ideia o que seja. O jovem gostava de falar dos esportes, né? Lá dos Estados Unidos, e a pessoa não fazia ideia o que era aquilo. Então tenta pesquisar alguma coisa, né? Vai que vai, aí você conversa com ele, ou seja, tentando questão de crescer o amor. Então não é qualquer amor também. Então, pai espiritual, mãe espiritual, que está realmente tentando fazer, né, olhando o padrão que os verdadeiros pais estão fazendo, né? Os verdadeiros pais restauram pessoas sem palavra, né? O verdadeiro pai lá na prisão restaurou 20 seguidores sem falar um A com eles. Então, o padrão dos verdadeiros pais já é lá em cima, né? A verdadeira mãe, né? Tem aquele pastor lá dos Estados Unidos que falou: olha, se você quiser, eu troco a placa da minha igreja, coloco a bandeira da Associação das Famílias em cima dela. O pastor tem 400 mil famílias. Quer dizer, aí a nossa mãe não ficou dando palestra para ele, com certeza. O pastor lá da África também, o profeta Hadeb, é a mesma coisa, ele tá na mão da verdadeira mãe, né? O que ela disser, ele até falou, olha, se vocês não cuidarem dela aqui, a gente vai levar ela lá para a África. Acho que ele falou isso aí no informativo. Então, eles estão restaurando pessoas só com a parte, só com a vivência, só com o amor deles. Claro que tem certa palavra, né? E a parte espiritual. Então, com esse padrão dos verdadeiros pais, a gente já teria restaurado o mundo inteiro, na verdade. Por isso que lá no período do segundo período de 40 anos, o verdadeiro pai falou, se fosse o caso dos verdadeiros pais, em 4 ou 7 anos já teria feito. Porque realmente com o padrão dele já teria feito, né, o que precisava fazer, mas nós corremos atrás, nós não desistimos, né, a gente vai atrás, mirando, né, o padrão dos verdadeiros pais. Então, o que eu quero dizer com isso? Comparando com os verdadeiros pais, se o pai espiritual, a mãe espiritual estiver realmente tentando fazer com muito coração, verdadeiro, de Deus mesmo, nunca vai sair da boca de um pai ou mãe espiritual que ele já fez tudo e o filho só não nasceu porque ele não assumiu responsabilidade. Eu sei que na nossa cabeça vem esse pensamento, porque muitas vezes a gente investe até o fim e ele não nasce. Mas o pai e mãe espiritual que realmente está fazendo com todo o coração de Deus não vai falar essa palavra de jeito nenhum. Ele pode sentir isso, mas não vai falar. Por quê? Porque Deus e os verdadeiros pais não estão fazendo isso. Os verdadeiros pais, Deus nunca falou, Adão e Eva, vocês são responsáveis da queda. Eu não fiz nada e vocês caíram. Nunca, pelo contrário, o princípio divino fala que Deus assumiu responsabilidade total pelo resultado da queda, por isso fez o princípio da restauração. Jesus a mesma coisa, os verdadeiros pais a mesma coisa. Então, assim, o pai espiritual, a mãe espiritual, no sentido de treinamento interno, né, tem que demorar muito ou nem jogar a responsabilidade para o convidado. Ou seja, a última coisa a ser feita, se é que precisa fazer, é dizer, eu fiz tudo e ele não assumiu responsabilidade. Mesmo que seja isso. Imagina que realmente foi isso, né? Imagina que o pai espiritual realmente fez 150% do que ele tinha que fazer, né? Deu mais amor, quebrou todas as barreiras que tem que quebrar, chegou lá no teto, né? E mesmo assim ele não nasceu. Então, claro, está comprovado que foi por causa dele, né? Não tem mérito ter passado, mas se realmente está investindo com o coração de Deus, essa palavra não sai, pelo menos não sai como tipo de julgamento para o convidado. Pode até ser falada numa reunião de avaliação, por exemplo, né? Olha, eu entendo, né, que pode ter sido falta de mérito antepassado, pode ter sido falta do cumprimento da responsabilidade pessoal, não sai como tipo de, assim, eu estou isento da responsabilidade e agora ficou na mão dele. Porque seria um tipo de julgamento, né? Então, o testemunho, ele é capaz de conectar cada um de nós com esse coração profundo de Deus. Então, acaba sendo um treinamento para nós mesmos de testemunho, né? Então, jovem, né, começando o testemunho agora, né? Claro que certamente já ouviram bastante, mas sempre coloque esses princípios em prática, sabe? Se você voltar daqui tendo até pouco resultado, ganhei um filho espiritual, só uma ficha, uma pessoa para jardim, mas eu senti o coração de Deus de forma assim, tão profunda, para a sua vida é mais vantajoso do que você levar 10 pessoas para jardim e não ter sentido, talvez levou só por questão de habilidade externa, por exemplo, né? Só porque conversa muito bem e não sentiu coisas profundas. Pensando na sua vida, na sua bênção depois, é mais efetiva essa questão de conectar com o coração de Deus no testemunho. Uma vez juntou um grupo de mulheres para dar testemunho lá na sede, lá em 2014, 13, por aí, né? E o pastor de São Paulo falou, né? Para que é o testemunho? Aí, algumas responderam, estavam sentados num círculo, né? É para salvar as pessoas, é trazer as pessoas para Deus, estabelecer o reino do céu. São respostas boas, né? Aí depois o pastor pediu para fazer a oração, não sei se foi 12 minutos, 21 minutos, vamos fazer a oração, e depois fez a mesma pergunta, as respostas mudaram.
Teve pessoa que até chorou na resposta, né? É, aí começou a sair resposta assim, aliviar o coração de Deus, diferente, né? Porque Deus está sofrendo para salvar a mim mesmo. A maioria deu a resposta para salvar a mim mesmo. Mudou quando conectou. Então, essa questão da parte espiritual, 40%, a parte nós precisamos fazer. Então, tem que fortalecer a capacidade de oração até quebrar barreira, apresentar os vídeos como declaração da verdade. Não precisa ficar abalado se a pessoa não entender no primeiro momento, só dá amor, segue o barco de forma natural, não é nível de obrigar a pessoa a assistir, obrigar nunca, né? Se a pessoa assistiu, não quer mais, obrigar você não vai, você vai conversar, você vai dar amor, pode até tentar convencer, né? Mas dizer assim, fica quieta aí que você vai ver o vídeo, aí já está violando a parte do amor, não adianta, né? Então, tudo de forma natural, nada radical, tudo natural, porém, observando essas porcentagens. Isso vai virar um treinamento muito grande para o próprio pai e mãe espiritual, né? Amar quer dizer aumentar a minha capacidade de amar o inimigo e superar a minha capacidade, aumentar a minha capacidade de superar o amor diminuído. Por exemplo, quando o filho espiritual fala alguma coisa que eu não gosto, toma uma atitude que eu não gosto, geralmente o meu amor diminuído ele é acionado. Satanás aumenta o volume do meu amor diminuído e eu sinto mal. E quando a pessoa sente amor diminuído, ela quer se expressar de algum jeito para resolver aquilo. O foco já não é mais cuidar do filho espiritual, o foco é resolver o meu amor diminuído. Aí ela vai falar de algum jeito, geralmente é a natureza decaída que aparece na frente, né? O ser humano decaído está acostumado com a natureza decaída, o próprio Jesus já falou lá em João 8,44, né? Mas aí nesse momento, não, então treina para não. Ó, qual que é a minha motivação para falar isso com ele? Aí começa a verificar a minha motivação. Será que minha motivação é amor verdadeiro? Se não é, então não vou falar nada. Deixa ele falar, tudo bem. Da parte dele, tudo bem ele falar negativo. Certamente ele vai soltar a natureza decaída, ele nem sabe nada ainda, né? É natural que ele fale assim. Se ele não falar, é até estranho, né? Imagina a pessoa que fala ali, um convidado que fala com completo amor verdadeiro, sem natureza caída nenhuma, com atitude interna muito correta de Deus. A gente acha até estranho, né? Mas tem, eu acho que deve existir muitas pessoas por aí com capacidade boas espiritualmente, coração, né? Cristãos e outros, né? Mas aí deve treinar, falar, então não vou falar com o convidado hoje, não. Imagina, o convidado do Yoon vai lá e fala umas coisas que ele não gosta muito e ele já sente ali tal, e ele pensa, então eu não vou falar hoje, eu vou conversar com ele, né, sobre esse assunto na outra vez que ele vier, daqui 2, 3 dias, por exemplo, né? Aí nesse tempo faz oração, faz treinamento para aumentar a capacidade de amar e depois trata com ele com mais amor. Aí é treinamento, acaba sendo treinamento também e é efetivo, né? E dentro dessa prática de amor existe a prática do amor de Deus. Se nós, como pais espirituais, tivermos vitória, a gente vai passar uma porcentagem do amor de Deus junto. E uma gotinha que seja, né, do amor de Deus, ela tem energia infinita. Ela pode transformar, limpar a vida da pessoa, inclusive resolver traumas psicológicos mesmo, não só questão espiritual. Uma gotinha do amor de Deus direta é suficiente. Por isso que tem aquele princípio, né? Se Deus pudesse dar amor direto para Satanás, já teria acabado a providência da restauração lá no início. Mas não existe o princípio que Deus pode ir lá e amar diretamente Satanás, porque tem o ser humano no meio, o anjo faz parte da criação e Deus vai tratar com a criação através do ser humano. Por isso que Deus não foi lá e deu amor diretamente para Satanás. Teria resolvido todo o ressentimento histórico dele em uma gotinha do amor de Deus. Para as pessoas é assim também. Então, nós, como representante de Deus, pessoas na posição de Abel, né, perante o nosso filho espiritual, nosso convidado, canais de Deus, se a gente transmite um pouquinho do amor de Deus, muda a pessoa, né? Acredito que é isso que fez a primeira geração, né, abandonar muitas coisas que tinha que ser abandonado naquela época, senão não conseguia seguir a providência. Não tinha como seguir a providência em casa, por exemplo, com o pai e a mãe perseguindo, o pai e a mãe falando mal. O que que fez isso, né? Um pouco do amor de Deus que recebeu, provavelmente dos pais espirituais, né, da igreja naquele momento, né, recebeu o amor de Deus, por isso conseguiu fazer conversão concreta, né? Com esse jovem é a mesma coisa. Se o pai espiritual tem vitória interna, e eu não vou entrar aqui agora, mas quando fala vitória interna, está falando de fundamento de fé e substância especificamente, né? Se tem vitória interna, vai transmitir amor de Deus também. Aí vai fazer com que aquele jovem, eu já tinha marcado para viajar para a praia no Natal com a minha família. Vai fazer que, quando ele colocar na balança, ele decida ir para Jardim, não ir para a família na praia. Vai fazer ele decidir pelo lado de Deus, né? Então nós temos essa responsabilidade. Se a gente quebrar essas barreiras, a gente vai conseguir transmitir o amor de Deus de forma efetiva. Ah, mas eu não tenho toda a capacidade ainda, é claro.
ninguém tem, eu diria, né? Os verdadeiros pais certamente têm, né? Mas aí entra o nosso treinamento, o nosso famoso curso Fórmula para nossa perfeição individual. Tem explicação do verdadeiro pai, né? Inclusive o reverendo Kim reforça isso na explicação do curso Fórmula do Johnny Book, que dentro do Messias Tribal Celestial tem todo o elemento necessário para a nossa perfeição. Se a pessoa realmente faz todo o Messias Tribal direitinho, literalmente, ele vai chegar à perfeição individual total, assim, literal, não é simbólica, né? Por exemplo, esse tipo de coisa, né? Crescer o amor, aí vai diminuir a natureza decaída, e vai fazer treinamento espiritual para ficar forte espiritualmente. Então, isso vai beneficiar muito mais, na verdade, quem está fazendo do que quem está recebendo testemunho. Então, pode pensar, né? Para que eu estou fazendo testemunho 120 dias ali em Curitiba? Para a minha salvação primeiro, meu curso Fórmula individual. E dependendo do meu crescimento, eu vou trazer pessoas para Deus também. Eu acho que esse é o pensamento bom, né? Para ocorrer vitória, precisa quebrar barreira nos 3 elementos, né? Então, quando falamos de testemunho, uma das maneiras de definir testemunho significa levar a pessoa a se encontrar com Deus e realizar as 3 grandes bênçãos. Tem outras maneiras que o verdadeiro pai também já explicou o que é testemunho, mas uma delas, né, ele fala, né, o que é testemunhar? Tem que fazer o filho espiritual encontrar com Deus e realizar as 3 grandes bênçãos, que é chegar à perfeição e para o reino do céu. É uma das formas, né? Então, desse ponto de vista, que testemunho tem 2 elementos, encontrar com Deus e realizar as 3 grandes bênçãos, nós descobrimos então que existem 3 tipos de testemunho. Tem o testemunho, começando de baixo para cima, né? Tem o testemunho interno e tem o testemunho externo. O que é o testemunho interno? É o testemunho para mim mesmo, tem a ver com a minha relação com Deus. O testemunho interno é o testemunho entre membros. Por quê? Porque levando em conta aquela definição de testemunho levar a pessoa a se encontrar com Deus e realizar as 3 grandes bênçãos, então eu também preciso isso. Eu não estou nesse padrão de realização das 3 grandes bênçãos ainda, não estou nesse padrão de viver com Deus 100% da minha vida, 24 horas por dia. Então, desse ponto de vista, existe eu testemunhar para mim mesmo. E existe eu testemunhar para os membros da comunidade. Ah, mas o seu Gazani já sabe dos verdadeiros pais, ele já acredita na queda do homem, o que eu vou testemunhar para ele? Aí, não tá, claro que não está falando de mostrar o princípio divino para ele, né? É outro tipo de testemunho. Aí, depois disso, tem o testemunho externo, que é o testemunho para convidados, é o testemunho para a pessoa de fora, e é como se fosse uma fórmula, né? O resultado dos 2 tipos de testemunhos iniciais vai resultar na vitória do segundo tipo de testemunho. Então, por exemplo, uma equipe que está brigando e quebrando pau e falando mal, multiplicando mal, fracasso de Abel e Caim, vai ser muito difícil conseguir resultado real de testemunho de nascer pessoa. Por quê? Porque não está tendo vitória interna, o amor de Deus não vai passar através da pessoa para chegar no convidado. Então, muitas vezes, com aquela proposta do home group, né? Para de olhar para fora e olha para dentro primeiro. Pode se aplicar de novo, né? Olha para dentro de mim mesmo, olha para dentro de nós, e baseado nisso, a gente vai conseguir vitória para externo, né? Essas mensagens do reverendo Dudu, eu pensei, eu vou comentar, mas eu acabei não comentando logo no início, né? Mas esse vídeo dele, para mim, ele é mais para convidado do que para membro, não é? Falei com o Yaon, eu ajudei como fala, na tradução, né, ali do texto, né? É para membro, literalmente. Como alcançar a felicidade, a filosofia tentou, a religião deu mais um passo, a ciência, né? Aquele estudo de Harvard que ele falou, eu estudei também, 85 anos estudando, não sei quantas centenas de pessoas, acompanhando a vida delas. E descobriu que quem chegou na velhice mais feliz, assim, no sentido real, é questão de relacionamento, não era questão de bens ou outro tipo de coisa, né? Status, não era questão de estudo, e era questão de relacionamento em primeiro lugar, e, se eu não me engano, saúde em segundo lugar. Então, faz muito sentido, né? Aí, então, a ciência também foi, porém, o princípio divino, aí ele mostrou que o princípio divino é acima de todas essas pesquisas, né? As pesquisas estão levando para o princípio divino, na verdade. O princípio divino mostrou por que que o ser humano foi criado para buscar a felicidade. É algo bem mais profundo, né? Por quê? Porque Deus já tinha essa necessidade lá no início para criar o ser humano. Então, esse vídeo pode ser colocado lá no Video Center. Leva a cópia dele, né? Você tem ele no computador, mostrou o princípio da criação, fala, olha o que o nosso líder mundial fala. Vê o que você acha. Passa, quantos minutos tem o vídeo? 10 a 18? Então, passa para ele para você ver se ele não vai achar muito. Você pode até falar, olha, a minha voz aqui, tá bom? Pode. Sou eu que estou falando aqui, tá? Eu que estou narrando ele, dublando. Eu acho que ele vai gostar muito do conteúdo, né? Especialmente depois do princípio da criação, eu acho melhor, porque já falou das 3 grandes bênçãos, né? No início ele fala Johnny Book, mas
Depois que ele perguntar o que é Johnny Book, você fala, é reino do céu. Né? Johnny Book é reino do céu, não vai ter problema só por causa disso, né? Mas eu recomendo usar esse vídeo, inclusive o Fê, né? Quem sabe o diretor Henrique quer mandar para as equipes, eu realmente achei que ele faz efeito para convidado, falando da felicidade, princípio divino, onde que entra nisso, tudo mais. Você juntou ciência e religião, não é que está dizendo assim, não busca felicidade externa, porque uma das falhas que o princípio divino aponta das religiões, né, lá na introdução geral, é a religião negar completamente a necessidade de felicidade externa só para fazer a felicidade espiritual. Mas como a felicidade externa é algo original, o ser humano não consegue deixar de buscar a felicidade externa que o segue como se fosse uma sombra, está escrito lá, né? Então, essa é a razão que muitos líderes religiosos acabam dilacerados, né, na sua própria contradição, porque a sua mente original está buscando felicidade externa também, mas a sua teologia está negando a felicidade externa. Aí os líderes acabam dilacerados, como é que fala lá não é ruínas, é uma palavra que usa lá, né? Eles sofrem muito por isso e muitos acabam cometendo problemas, né? A gente vê na mídia, né, infelizmente. Ou seja, ele juntou tudo, juntou religião, juntou ciência, juntou filosofia e explicou claramente, sem arrogância né, nenhuma, que o princípio divino é onde tudo isso aí vai chegar no princípio divino. Então, para mim, ficou muito claro. Pode usar o vídeo lá, acho que vai funcionar bem. E as famílias abençoadas também, claro, vamos usar, podemos usar. Dá para colocar ele no YouTube, né? Ele está no YouTube, né? Não sei. Dá para compartilhar o link, né? Tranquilo, né? Então, falando rapidamente, né, sobre o primeiro tipo de testemunho, significa a minha relação com Deus, testemunho para mim mesmo, a minha união de mente e corpo, meu relacionamento com Deus. Tenho que fazer uma cura interna, isso significa o meu próprio fundamento de fé. Antes de Jacó ter grande vitória, né, e ser ali o iniciador, né, de todo o fundamento que culminou na vida de Jesus, Jacó teve que ter vitória como indivíduo primeiro, né? Tem explicação lá, primogenitura, foi para a casa do tio, venceu o anjo, fez um monte de coisa, venceu com Esaú, e depois ele foi lá e, a partir de Jacó, surgiu todo o povo israelita para Jesus nascer. Então, faz parte desse princípio, né? Pode-se dizer que Jacó testemunhou primeiro para si mesmo, depois ele criou toda aquela nação do povo de Israel gigante. Então, antes de falar sobre testemunhar para pessoas de fora, temos que olhar para o meu próprio relacionamento com Deus, como pessoa. O verdadeiro testemunho começa dentro de cada um de nós. O verdadeiro pai também fala isso, né? A mudança começa no indivíduo. Testemunho para mim significa que o primeiro testemunho que preciso dar é a mim mesmo. Antes de levar alguém a encontrar Deus, preciso experimentar a presença de Deus pessoalmente e a sua atuação na minha vida. Então, é pensar, né, como que está a minha vida diária para fazer testemunho. Estou tentando, pelo menos tentando manter esse relacionamento com Deus diário. Se estou fazendo assim, né, então estamos no caminho certo, né? Também a própria união de mente e corpo. A nossa mente sabe o que fazer, o nosso corpo às vezes não quer fazer, mas a mente sabe. Então, essa união de mente e corpo faz parte, né? A questão de controlar o ambiente espiritual ao redor. Você pode simbolizar aquela luta de Jacó com o anjo, né? O anjo veio lá atrapalhar, tirar o foco dele, ele conseguiu vitória, conseguiu seguir, né? Então, não podemos testemunhar apenas por conhecimento ou nem mesmo por obrigação, por exemplo, né? O testemunho precisa nascer de um relacionamento real com Deus. Então, oração, palavra, buscar essa confiança, né? Experiência pessoal, ressonância, né? No Chon, tudo isso faz parte desse primeiro testemunho, testemunho para mim mesmo. Eu mesmo me relacionar com Deus. Eu ouvi um palestrante explicando, né? A pessoa pode estar ressentida com Deus. Mas como assim alguém se ressente com Deus, né? Ela não, por alguma razão ali, ela está distante de Deus, e não é por falha de Deus, mas ela está sentindo um certo ressentimento ali que impede de chegar até Deus. Então, limpar isso também, tudo isso significa um testemunho para mim mesmo. Então, o primeiro e mais importante tipo de testemunho é para mim mesmo. A questão da cura interna, né? Eu tenho que sarar a pessoa internamente. Então, existem barreiras dentro de nós que podem enfraquecer o testemunho. Então, nós temos medo, mágoas, insegurança, temos culpas, ressentimento, ou qualquer tipo de ferida que seja, nós temos isso, seja interna, seja na sociedade, seja dentro da igreja, seja na família, qualquer lugar temos, né? Antes de querer transformar, né, o mundo exterior, realmente fazer efeito na vida da pessoa, precisamos permitir que Deus faça esse efeito em nós também. Então, buscar essa conexão com Deus significa esse testemunho para mim mesmo. Então, desse ponto de vista, acredito que concordamos que sim, é possível dar testemunho a mim mesmo. Que eu mesmo não estou vivendo 100% tendo relação com Deus 24 horas por dia, e eu também não realizei as 3 grandes bênçãos ainda. Então, eu sou uma pessoa apta a receber testemunho ainda, né? De mim mesmo, não de outra pessoa, de mim mesmo, né?
Testemunho para testemunho interno, né? Sentir a presença de Deus em nosso meio já é diferente. A gente está falando entre os membros, né? Então, fazer a união interna, despertar e ressuscitar, né, os membros, quer dizer, melhorar espiritualmente, né? A comunidade em si, no caso a equipe, né? Tudo mais, já é um testemunho dentro da equipe. Cada um tem que testemunhar para o outro, cada um tem que sentir Deus no outro e cada um tem que mostrar Deus que está em si para o outro. Parece que eu estou falando do home group, né? Sempre vem home group na cabeça, porque a mensagem era a mesma, né? Está sentado ali, você tem que ver a Deus no outro, falar de um jeito que o outro possa sentir Deus em você, e para isso vai ter o elemento de superar a natureza caída, de vencer como fundamento de fé, fundamento de substância, vitória de Abel e Caim, vitória do amor, vai ter um monte de vitória aí para conseguir fazer um testemunho interno entre nós, né? Só depois de eliminar a natureza caída e ganhar a vitória do amor, será possível realizar a união profunda entre os membros. Então, a ênfase aqui é que não é qualquer tipo de união. Tem aquela união baseada apenas na parte humana. Ela não vai produzir um resultado tão grande. Porque em qualquer momento Satanás pode colocar um teste no meio e a união humana ela é despedaçada, ela simplesmente acaba. Mas aquela união que já ultrapassou a dificuldade, teve vitória, superou o amor diminuído, superou a própria natureza decaída, essa união Satanás não consegue ameaçar. Por mais que ele ameace, ele não consegue destruir essa união. Então, é a união depois que superou muitas coisas, ela é mais efetiva do que aquela união que simplesmente nunca teve conflito nenhum. Só passou, só está unido humanamente falando, né? Só porque o meu caráter parece com o do outro, que pensa igual a mim. Às vezes acontece, né? Gosta das mesmas coisas. É uma facilidade de união, lógico, né? Acredito que começar por aí seja até melhor do que começar muito conflitante, né? Mas mesmo assim, vai chegar algum momento, Satanás vai jogar uma bomba no meio, né? Como a gente que gosta de falar, e essa bomba tem que ser superada, tem que ser absorvida por todo, tem que ser superada, né? Aí depois a união fica ainda mais poderosa, ainda mais forte, né? Então, a união sem vitória do amor e sem superar a natureza caída seria a união superficial que não causará vitória real no testemunho. Então, encontrar com Deus através da união de coração, encontrar com Deus através da outra pessoa, né? Jesus falou que temos que amar aquele que é difícil amar, transformar o inimigo em amigo. O inimigo não é aquele inimigo declarado, é a pessoa que eu tenho dificuldade para amar. Nós pegamos aquela frase, nós pegamos só o final da passagem, né? Que ela é mais gostosa de falar e de ouvir, né? Tem que ser perfeito, igual Deus é perfeito, é uma bonita, né? Só que começando lá no 43, né, que Jesus explica o que ele quer dizer com isso, né? Ele fala, tem que amar os vossos inimigos, bendizer aqueles que vos maldizem, fazer bem aos que te odeiam, orar pelos que te maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, porque o Deus, né, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva caia sobre justos e injustos. Então, aquele padrão de Deus que ama o inimigo, ama as pessoas difíceis, ama as pessoas que não pensam igual a mim, ama as pessoas que eu não gosto, ama as pessoas que eu, no primeiro contato, eu já não gostei, ama as pessoas que me incomodam. Jesus ensinou que isso é que Deus faz. Aí ele simplificou tudo, né? A chuva que Deus manda não está distinguindo. Eu vou chover em quem eu gosto e não chover para quem eu não gosto. Não é assim, né? O sol, a mesma coisa também. Então, o padrão de amor de Deus é um padrão absoluto que ama a todos. O tamanho do coração de Deus é gigante, maior que o universo, e o universo é infinito, né? Então, o tamanho do amor de Deus não tem tamanho, né? De tão grande. E a nossa responsabilidade é fazer a mesma coisa, treinar para adquirir esse coração de amar o que é difícil amar, unir o que é difícil unir também, e sempre ter vitória do amor. Ou seja, tem problema, teve situações, o ser humano tem problema naturalmente, né? Mesmo assim, no fim, a conclusão tem que ser: eu tenho que amar o meu irmão, tenho que amar a minha irmã, tenho que amar o membro da equipe, tenho que amar outra pessoa, tenho que amar o convidado, o filho espiritual. No fim, o amor tem que vencer. Ah, mas a minha mente quer, mas a minha emoção não quer ainda. Aí coloca um tempo e treina para poder conseguir fazer isso. Esse tempo realmente é muito bom, porque se o ser humano só fala o que quer falar, age como quer agir no calor da emoção, a chance dele errar é muito grande. O ser humano decaído é de 110% a chance dele errar quando vem só aquela emoção ruim dele, né? Porque ele vai agir de acordo com o que Satanás quer. Satanás tem dominado o ser humano há muito tempo, né? Então é importante fazer essa filtragem às vezes, né? Qual é a motivação de falar? Qual é a motivação de fazer algo, né? Tentar filtrar isso é uma maneira de buscar união. E no final de tudo, sempre pensar: tenho que perdoar, tenho que amar e tenho que unir. A palavra que a verdadeira mãe falou, né?
Ah, mas está comprovado que alguém fez uma coisa errada. Infelizmente. Infelizmente, o ser humano é decaído, vai cometer coisa errada. Não tem jeito, né? Se for esperar a perfeição do ser humano, a gente vai ficar frustrado e frustrado grandemente, né? Vai ter problema, né? Mas mesmo assim, teve um problema, soluciona, busca forma, no fim, não abandona o amor. Eu tenho que continuar amando, tenho que continuar dando amor porque é filho de Deus, né? Se nós conseguimos adquirir aquele coração de pai e mãe para todos ao nosso redor, é um treinamento muito grande também. O pai e mãe está sempre perdoando, sempre dando segunda chance, sempre buscando ver o melhor, né? Quando um filho volta para dentro de casa falando palavrão, o pai e a mãe nunca pensa que surgiu dele. Você aprendeu isso com quem? Ou seja, é sempre protegendo, sempre amando, sempre priorizando, né? Valorizando, buscando o bem, sempre olhando a parte do copo que está cheia, né? Sempre tem parte vazia também. É assim que os pais e mães agem de forma natural. E os pais e mães estão sempre dispostos a perdoar e amar de novo. O filho apronta qualquer coisa, coração de pai e mãe vai amar e perdoar de novo. Passa 100 anos aprontando, no 101º ano, pai e a mãe perdoa e ama de novo. Então, se conseguirmos olhar todos os nossos irmãos e irmãs como nossos filhos e filhas, a nossa atitude interna vai mudar bastante, né? E naquela questão naquele crescimento dos 8 estágios, fala disso. Vai chegar um momento que você vai adquirir coração de pai e coração de mãe. E é para todo mundo, não é só para o seu filho e sua filha, ou só para alguém que é mais novo que você tem que adquirir para todo mundo. Então, coração de pai e mãe é uma resposta, é quase assim, quase uma resposta absoluta para um monte de coisa que pode acontecer, né? Não perder o coração de pai e mãe. Ah, teve problema, teve não sei o quê, machucou o coração, teve isso, mas e se fosse meu filho e minha filha? Começa pensando por isso, aí treina, aí volta a paz, né? Especialmente volta a paz na pessoa, não é nem tanto no relacionamento em si, volta a paz na pessoa, já é aquele testemunho interno, né? O primeiro testemunho, né? Então é só benefício, na verdade. Perdoar, amar e unir, que a verdadeira mãe falou, né? Só vai dar benefício. Eu acho que não vi nenhum momento aí que perdoar, amar e unir vai causar um problema, né? Acho que não existe, né? Então, Jesus ensinou, né? Tem que amar com o padrão que Deus amou. Criando esse relacionamento dentro de nós, vai criar essa comunidade sagrada, né, celestial. O reverendo Du está falando muitas vezes, né, de amar, de unir. Procura aquele que tem alguma dificuldade, manda uma mensagenzinha que seja ali para abrir o coração. Ou seja, faz muitos vídeos que ele está falando isso, não é só o primeiro, né? Com certeza tem intenção de Deus aí. E também o primeiro sermão que o presidente Samuel deu na sede também falou disso, né? De que tem que não pode odiar entre os irmãos e irmãs. Alguma coisa está errada aí, né? Tem que reconciliar, tem que esse ódio, né? Talvez não ódio que seja tão forte, né? Mas esse sentimento ruim, ele vai prejudicar a providência dos verdadeiros pais, é como está puxando para baixo, né? Então, vamos tentar empurrar para cima, né? Ou seja, criar relacionamento entre nós, criar relacionamento de família, né? Então, vamos tentar fazer isso. No caso da equipe, é a mesma coisa. Tem que ter bom relacionamento, superar o que tem que ser superado, sempre deixar o amor vencer e assim conseguir criar um ambiente que pode resultar no testemunho externo, que é para os membros, no caso. Então, tendo vitória no primeiro e segundo tipo de testemunho, a gente vai transmitir aquele amor de Deus que faz a pessoa mudar mesmo, faz a pessoa converter, faz a pessoa até abandonar a opinião que a família tenha. Se a pessoa é maior de idade, a decisão é dele. A gente nunca vai falar isso para alguém menor. Menor não, menor a gente nem dá testemunho para menor. Se dá é algo muito superficial, mas maior de idade pode investir muito amor de Deus para que ele escolha o lado de Deus em detrimento de qualquer outra coisa, né? Não é? A primeira geração experimentou isso toda hora, né? Então, faça isso, né? Então, buscar resultado no testemunho vai acontecer de forma natural se a gente tiver vitória no primeiro e no segundo. Então, testemunho para os convidados, né? Para poder já finalizando, né? Tem alguns pontos, né, que eu compartilhei, né? Isso foi uma equipe lá de Campo Grande, né? Para que eles focaram muito na oração. Eu comentei com vocês que eu ia achar o conteúdo, eu achei, né? É bom imprimir isso aí, deixar no Tion para quando for orar, pelo menos ora uma vez para cada um desses, que funcionou bem, sabe? Conseguiu atrair pessoas bem preparadas mesmo, né? Então, primeiro, estabelecer o fundamento para o mundo espiritual, mostrar o caminho. Na era do Johnny Gook, o mundo espiritual se torna o centro e abre caminhos. O primeiro é fundamento espiritual. A palavra do verdadeiro Pai já disse, né? 40% é espiritual. Ou seja, não tem como ter vitória se não tiver fundamento de condição, de John Sol, de John Shimon, tem que ter esse fundamento, né? Dois, fazer uma condição antes de iniciar o testemunho, mostrando claramente ao mundo espiritual o que queremos até sentir confiança. Eu vou fazer tantas pessoas amanhã. Eu lembro a primeira vez que você foi sozinho lá, né? Ele falou com tanta confiança, né?
que falou, duas pessoas que vai ser... Estava sozinho? Não, você já estava junto, né? Já tinha recuperado a saúde, né? Estava junto, falou, vamos trazer duas pessoas. Falou com tanta confiança que parecia que Deus já falou, tá selado, né? Tá aqui. E realmente aconteceu. Chegou lá, duas pessoas, acho que nem demorou tanto, né? E fez, né? Então, pedir exatamente no mundo espiritual o que que eu quero. Orar até sentir confiança. Eu quero pessoa assim, com tal característica, mérito de antepassado, que não seja bitolado. Fala tudo que você quiser falar ali para Deus, para o verdadeiro Pai também, né? E pede até sentir confiança. É igual restauração material, né? Aí você faz oração, vou fazer bio, vou fazer bio, vou fazer bio, vou fazer bio, até quando sentir, lá no seu subconsciente, no seu estômago começa a me sentir que você vai fazer bio. Você vai lá e faz bio, ou mais, né? Então, dá para sentir. Na restauração material, a gente experimentou muito isso, e testemunho também. Fala para Deus o que que você quer com muita convicção, até se não está sentindo confiança, então faz mais, bora mais. Não estou confiante ainda, continua, até sentir confiança verdadeira, né? De preferência no dia anterior, fazer isso é bom. Você dorme ali com a mente bem firme naquele propósito, no outro dia já vai focado e acontece, né? Então, eu acho que pode orar, por exemplo, para achar a pessoa que vai ficar encantada para ir para jardim. Que não importa o que aconteça, ela vai para Jardim de qualquer forma, porque a meta final, pelo menos esse primeiro período, é levar para Jardim, né? Depois começa outros treinamentos para receber bênção, mas a vitória vai ser marcada em levar pessoas para Jardim. Tanto é que a meta de ficha está até flexibilizada, a meta de ficha está bem tranquila agora, não é aquela questão de fazer tantas fichas. Já passou aquele momento que precisou isso providencialmente para fazer o fundamento, né? Para chegar agora numa situação que pode tratar ali de forma para nascer a pessoa mesmo, de forma bem profunda, né? Então, o primeiro degrau que subiu, né, em relação às fichas é levar até jardim. Então, pode fazer oração para isso, por exemplo. Vai aparecer tantas pessoas que vai para jardim. O mundo espiritual manda pessoas para lá, antepassado deles, né? Deus manda pessoas para lá para isso, né? Então, colocar um alvo claro para que o mundo espiritual possa trabalhar, né? Falei do alvo agora. Pode até colocar idade, pode estabelecer faixa de idade, o mundo espiritual vai trabalhar com isso. Não é que a gente vai rejeitar outras idades, mas se você colocar, o mundo espiritual vai trabalhar em cima disso, né? Enquanto o convidado assiste conferência, fazer oração para que ele se sinta emocionado e impactado pelo conteúdo. Oração intensa para salvar a vida eterna dele. Oração para levar mais o filho para Deus. Se quando uma pessoa está vendo conferência, se outro pode fazer oração, é muito efetivo. No caso, não vai fazer oração forte lá dentro da galeria, nem na rua, nem do lado da pessoa, mas pode fazer oração silenciosa. Vai ter diferença. Pode chamar o nome dele, no caso, né? O quê? Já fizeram, estão rindo, fizeram forte? Não, não é. Se não causar escândalo público, não é problema, não se preocupe, tá? Pode usar a sua criatividade à vontade. Não tem problema orar, né? Mas assim, o que eu quero dizer, ter oração é importante, tá bom? Não tem problema, né? Sempre insistir para dar continuidade, mesmo que tenha combinado somente para assistir uma conferência. O mundo espiritual pode mudar o pensamento dele. Ele falou, só tenho 15 minutos, você sabe que a introdução dura de 17, 18, né? Você mesmo você já leva ele lá, né? Mas você não fica pensando assim, ele vai assistir e vai embora. Começa a pensar. Ele vai assistir, vai sentir algum tipo de emoção e vai sacrificar alguma coisa para continuar. Você não vai forçar ele a isso, mas você pode mentalizar isso. O mundo espiritual pode trabalhar com ele, pode pedir para os antepassados, olha, antepassado, é a última chance que ele tem. Faz uma ameaça ali para os antepassados, ameaça celestial, olha, é a última chance que ele tem. Então, segura ele aqui, faça ele ver todos os 5 vídeos, certinho, né? Eu lembro que eu fiz oração assim, quando a figura central me ensinou, para fazer restauração material. A gente fazia restauração material nas casas, uma boa porcentagem que a gente perdia ali um certo tempo é não achar ninguém na casa. Ou vinha pessoa que não estava disposta a comprar, que veio uma criança atender. A chance dela buscar os pais, a vida ela nem quer, né? A vida ela nem chama os pais. Aí eu comecei a fazer oração. Olha, antepassado, vocês sabem que a pessoa adquirindo aqui um material, uma caneta, é fundamento para vocês mesmos e tal, significa o tabernáculo dentro da casa da pessoa, e ela pode nascer espiritualmente no futuro, os seus descendentes, vai salvar vocês aí. Então, vocês sempre mandam as melhores pessoas para me atender, a pessoa mais disposta a comprar, e faça a pessoa estar em casa e fazer esse tipo de oração no bairro. E eu senti uma diferença, na verdade, né? Não achava tantas casas vazias, até o resultado externo nessa experiência aumentou, na verdade, né? Então, o hospital vai querer fazer, dentro do limite deles, eles vão fazer. Então, faz oração. Falou 15 minutos? O mundo espiritual faz um jeito aí, vamos mudar a cabeça dele para ele ficar a tarde inteira aqui assistindo, para ver o seminário inteiro, para assinar a ficha.
Então, não entra naquela ideia, né? Falou 15 minutos, então, para mim, eu já fechei possibilidade. 15 minutos, acabou. Aí a gente está sendo dominado pela realidade da pessoa, né? Então, o Rabino que ensinou, nós temos que dominar a pessoa com a nossa realidade. E tudo de forma natural. Dominar não é dominar de forma radical, não é isso, né? Testemunho não precisa ser radical, né? Você não vai prender a pessoa na sala, apesar de que na década de 50 falava, né, que na igreja do Reverendo Moon tem um sistema que prende o seu pé no chão e você não consegue sair. Aí eu fiquei imaginando, mas a pessoa podia só deixar o sapato preso, né? Deixa o sapato preso e vai de meia embora para casa, né? Melhor do que ficar preso ali, né? Só que me falaram, não, no Oriente o pessoal entra descalço dentro de casa. Então, não tem jeito, tem que ficar preso mesmo, né? Aparecia essas manchetes no jornal, mas não precisa fazer isso, tá? Você não está criando um sistema lá de prender o povo, né? Tem que prender com amor, né? Coração, espiritualidade, né? Então, é assim, mas o mundo espiritual, sim, o mundo espiritual pode prender. Aí tem um sistema que o antepassado dele vai segurar ele ali. Muitas vezes, mesmo se ele não quer, ele vai ficar. Estou sentindo que eu quero fazer mais. Aí, aquele compromisso tão importante, que às vezes era, sei lá, comprar uma coisa, uma loja, às vezes é tão importante, né? Já começa a ficar pequeno e ele sente que ficar com vocês aqui é mais importante. O pessoal que está voltando é isso, o pessoal que vai vir aqui na igreja está sentindo esse tipo de coisa já, né? A menina, né, a filha da Giovana, mesmo quando ela foi para São Paulo, ela voltou aqui para ver conferência. Então, tem alguma coisa espiritual aí ajudando ela, né? E vai para Jardim. Ela é a primeira que vai para Jardim, já está na primeira da lista, né? 6. Levantar a condição através do fundamento de fé, oração, leitura, Chonchuon, vigília, muitas coisas, e também fundamento de substância, que é superar testes, união, aumentar o meu amor, diminuir minha natureza caída. Isso aí, essa segunda parte, na verdade, ela é sujeito, né? A parte de só oração em si, a parte do objeto, quando fala sujeito e objeto, não está dizendo que é mais ou menos importante, é a questão de relacionamento providencial, né? Que superar essa vitória interna vai produzir melhores resultados do que só quebrar barreira espiritual. Então tem que unir os dois, na verdade, né? Jacó quebrou barreira espiritual com o anjo para unir com seu irmão, unir o útil ao agradável, né? Então, oração, Choshimon, vigília, muita coisa para quê? Para que a equipe forme uma família, né? Vocês vão ter que sentir saudade um do outro eternamente. Tem primeira geração hoje, né, que a gente conversa, que fala, eu fiz parte da mesma equipe na década de 90, eu tenho saudade da pessoa até hoje. Então, com certeza criou um ambiente ali de união, de família, né? E permaneceu amigo até hoje. A pessoa está lá no outro país e tem contato e comunica. Tem caso que liga uma vez no mês para falar, que formou uma equipe na década de 80. Então, assim, é possível criar essa família, né? E isso produz resultado, né? No caso, nos filhos espirituais. Então, lá na Coreia, nós declaramos na Coreia, não, em Jardim, na Assembleia de Líderes do Brasil, essa foi declarada a meta do Distrito 2, né? Que é meta para bênção, no caso, tá? Bênção de segunda geração, bênção de primeira geração, solteiro e bênção de casal, né? Já casado. Então, 14 casal previamente casado, inclusive tem um rapaz seu que é casado já, né? Já vamos pegar ele para essa meta já. É, primeira geração solteiro, 14 e segunda geração, 10. Então, a partir desse número para cima, pode ir à vontade. Se der 140 casais aqui, não tem problema, né? Se der 140 primeira geração, 100, não, 100 segunda não vai dar, porque não tem 100 segunda geração aqui para receber bênção, na idade de bênção, né? Mas assim, para cima não tem problema, tá? Nosso foco é aumentar a porcentagem de famílias que praticam testemunho. Tem pesquisa, isso em outras religiões fora do cristianismo e no cristianismo também, que mostra que uma porcentagem de pessoas que realmente pratica ativamente fica entre 3 a 5%. Não é só na Igreja da Unificação, é no cristianismo, inclusive na Igreja Católica, que é tão gigante, né? Eu fui ver se essa pesquisa se aplicava lá. Aí sim, aquelas que estão fazendo testemunho ativamente, fica entre 3 a 5, 5% é considerado muito para as religiões em geral. Tem 100 membros, 3 ou 5 vai estar fazendo testemunho ativo, assim, de forma natural, porque ele gosta, porque ele quer, né? Porque ele sente que aquilo tem que ser feito, né? Isso se aplica a todas as organizações religiosas do mundo. Então, a nossa luta é aumentar o número de pessoas que faz. E se aumentar de 5 para 6%, para 7%, para 10%, que faz testemunho de forma ativa, né? Isso vai produzir resultado, né, na bênção também.
treinar a aplicar. Quando o pastor daí falou esse relatório, essa estatística, ele falou: e qual porcentagem que você está? Ele sempre dá uma cutucada. Você está nos 95% ou você está nos 5%? E você está naquele que está fazendo de forma natural, mesmo que ninguém esteja falando, ou você está no outro que, mesmo que fala, não faz, né? Ele deu essa cutucada, o pessoal lá de Jardim, né? Mas treinar para poder aplicar esse novo método de educação após a conversão, que o Reverendo Kim ensinou lá no 40 dias, né? Que agora é feito algo parecido com um a um. Se a pessoa terminou o princípio divino ali nos vídeos e tal, muita coisa, vai fazer algo semelhante àquele um a um que a gente conheceu. Não é exatamente igual, tem detalhe aí, mas é parecido. Tem a ver com a leitura do livro, junto com a pessoa, né? E debater, e conversar, e criar perguntas, e gerar dúvidas ali. Isso aí tem produzido, né? Resultado de nascimento espiritual com mais força, a pessoa compreendendo o princípio divino de forma mais interna, mais profunda, né? Então, vamos aplicar também naturalmente esse método, né? Assim que começar a nascer as pessoas, né, vamos começar a aplicar esse método. Família abençoada, né? Membros quiserem combinar de trazer pessoas aqui também, a gente com certeza, né, já estamos fazendo isso, né? Recebemos 2 ou 3, né, convidados no último mês, né, no início desse mês, né? Que veio assistir os seminários aqui. Então, se tem pessoa que quer trazer, a gente vai preparar, vai tentar servir. É recomendado que o pai e mãe espiritual fiquem junto, né? Porque aquela parte do amor é o pai e mãe espiritual que vai fazer. Claro que outra pessoa pode fazer também, porém, o do pai e mãe espiritual é mais efetivo, né? Ele realmente vai ser mais poderoso. Então, se pode ficar junto, é melhor. Ah, mas eu não posso, então não posso levar? Leva também. Não é 8 ou 80, né? Então, se não pode, traz do mesmo jeito. A gente faz uma maneira de passar o conteúdo para as pessoas, né? Para cumprir essa meta de casal casado, de solteiro e tudo, né? Irmãos e irmãs, para finalizar, vamos unir os corações, apoiar a vitória da providência, da esfera da segunda geração e alcançar a vitória na sagrada missão de Messias Tribal Celestial, dentro da visão 2027 e do segundo curso de 40 anos de responsabilidade dos filhos, unindo, né, a providência que o pai começou e a providência que a mãe está conduzindo agora. Então, obrigado a todos, Deus abençoe.